Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Estamos aqui para falar sobre comportamento, dinheiro, bem-estar e tudo que engloba esse universo, que já é bastante coisa. E para isso eu tenho aqui a Jéssica Campara. É Campara ou Campara? Campara, deveria ter um acento. Tá bom, a Jéssica Campara, que é formada em administração e doutora em finanças comportamentais. Jéssica, obrigado pela sua presença aqui no podcast. Imagina, um prazer enorme estar aqui. Deixa eu te perguntar, em finanças comportamentais, esse doutorado é dentro da área de administração, numa sub-área de finanças comportamentais. Além do título óbvio, assim, mas o que você estudou, qual que foi o objeto de interesse ali? A finanças comportamentais está muito dentro do braço de economia comportamental, né? Então, tanto tem doutorados que tu vai fazer o doutorado em economia e vai conseguir a área de concentração em economia comportamental quanto administração. Então, minhas formações todas são em administração, graduação, mestrado e doutorado, e tanto mestrado quanto doutorado é em finanças comportamentais. O que isso significa, né? Porque, por vezes, o nome assim fica um pouco abstrato. Nada mais é do que a teoria base de finanças, e dentro da administração, ela vai dizer que nós somos seres racionais. Então, que as pessoas elas vão tomar decisões pautadas em todas as informações que elas têm, e aí ela vai tomar a melhor decisão que maximize aquela escolha. Ou seja, vou realmente escolher aquilo que seria o melhor. Mas no final das contas, a gente sabe que existem diversas emoções que influenciam nesse processo de tomada de decisão. E aí que entra as finanças comportamentais, para entender assim, não, mas a gente não é tão racional assim quanto parece. Significa que a gente não vai só somar as coisas, por isso que eu digo, tem um jargão que eu digo que é muito mais do que números. Porque é exatamente isso, assim. A gente passa desse nível de olhar o número e a gente vai entender o que está por trás da decisão daquele número. Perfeito. Mistura até uma neurociência no meio. Total. E a evolução das finanças comportamentais está indo para esse caminho, assim, neuroeconomia, daí a gente entra, né? Porque se a gente pensar assim, eu sempre digo, pensa no extrato bancário. O extrato bancário é número. Aí quando a gente olha para finanças comportamentais tradicionais, ela vai dizer assim, quanto tu ganha, quanto tu gasta, quanto que deu saldo, quanto que tu investiu. Tá, preciso fazer uma reorganização financeira. Então vamos olhar quanto tu ganhou e o que tu precisa economizar. Só que no final das contas, o extrato bancário é só uma repercussão do comportamento. Perfeito. É exatamente isso. É uma impressão digital do comportamento. Exato. Né? Então, assim, ele não é fruto do número ou da soma daqueles números, mas ele é fruto do comportamento que tu teve para construir aquilo. Então, é exatamente isso que as finanças comportamentais olham. O Kahneman diz que é a gente olhar para a vida como ela é realmente, porque quando a gente olha para as finanças tradicionais, a gente está olhando para a vida imaginária, normativa, que a gente fala tecnicamente, né? Mas quando a gente olha por essa ótica, a gente está olhando a vida como ela é. Então, finanças comportamentais têm como grande objetivo entender o real comportamento frente à tomada de decisão. Legal. Resumindo assim. E tem muito estudo maneiro nessa área, porque, por exemplo, o próprio Kahneman que você citou, que é o que escreveu Rápido e Devagar, né? Ele ganhou um prêmio Nobel, né, nessa área. Você sabe qual que foi a ideia dele para gerar o Nobel? O que ele mostrou? Qual foi o avanço? A evolução começou assim, 1900... Aliás, Rápido e Devagar é um ótimo livro, tá, pessoal? Sugestão. Depois eu falo um pouco sobre isso, porque às vezes as pessoas leem sem ir um pouquinho a mais, sabe? Tipo assim, eu leio superficialmente, tá bom, só que tem muito... Cada frase que ele fala tem uma coisa por baixo. Legal. E aí, se tu vai pegando as referências, é um mundo gigantesco. Mas é legal falar sobre isso, assim, da onde surgiu finanças comportamentais e tudo isso, né? Em 1944, surgiu a teoria da utilidade esperada, que ela diz exatamente isso. O ser humano parte da tomada de decisão racional, as suas escolhas, elas são sempre estáveis, então a gente não tem mudanças de preferências, imagina se fosse assim real, né? E essa é a base da teoria de finanças comportamentais. E aí o Kahneman e o Emmons, que foi o grande parceiro de pesquisa dele, eles eram de Israel e em 1969 o Kahneman estava fazendo um evento e aí convidou o Emmons para conseguir fazer uma palestra para ele. E eles eram meio diferentes, assim, um era bem matemático e o Kahneman é bem mais psicólogo cognitivo, assim, sabe? Mas o outro também era psicólogo. E aí eles começaram a se reunir nessa época, 1969 isso.
A partir dali, eles começaram a trabalhar junto. Em 1974, eles publicaram o primeiro artigo, que é sobre heurísticas e vieses. E aí começa realmente a ter um embasamento para o surgimento do que hoje a gente fala de finanças comportamentais e economia comportamental. Para, em 1979, ser publicada a Teoria da Perspectiva, na mesma revista que foi publicada a Teoria da Utilidade Esperada, que é a Economática. E aí, sim, eles conseguiram dizer assim, não, agora a gente tem uma nova prerrogativa, a gente tem um novo olhar sobre a tomada de decisão, e esse olhar não é aquele olhar padrão, racional, esse olhar, ele parte desse pressuposto de que há muitas coisas que envolvem o nosso processo de tomada de decisão. Então, aí que surge realmente a base para que ele tenha ganhado o Prêmio Nobel depois, né? É essa pesquisa de 1979, em que ele consegue provar que o processo de tomada de decisão envolve 3 grandes bases, assim, que não a teoria da perspectiva. E aí ele publicou na mesma revista algo inverso ao que estava postulado. E o artigo começa assim: uma crítica à teoria da utilidade esperada. Legal. E aí ele vai desenvolvendo todo o raciocínio do artigo, sempre criticando aquela teoria, Porque a fórmula básica da teoria da utilidade esperada é que tu vai pegar, por exemplo, R$100 versus a probabilidade de ocorrência, e isso é a tua utilidade. Então, tu sempre vai escolher o que a utilidade for maior. E aí ele vem e diz, não, peraí, não funciona bem assim. Peraí, tu tem R$100. Tu tem R$100. Tá. Aí a probabilidade de ocorrência é 80. Probabilidade de ocorrência, o que significa? De acontecer aquele fato, de tu realmente ganhar R$100. Tá. Aí, a teoria da utilidade esperada diz que tu multiplica essas duas coisas. Probabilidade versus o ganho que tem. E a tua decisão sempre vai buscar o melhor resultado. Entendi. Aí, eles contrariaram tudo isso, dizendo, não funciona assim. Aí, eles começam a desenvolver os pilares. E um dos pilares, que eu acho que dá pra gente falar muito sobre isso, um dos pilares é ponto de referência. Ele diz assim, depende. Pega o Wesley de 10 anos atrás. O que era R$100 pra ti há 10 anos atrás? Então, ele diz... Era o mercado por 2 semanas. Aí ele vai dizer assim, não tem como ser isso. A base parte do ponto de referência, porque o ponto de referência de cada um vai ser diferente. Uma pessoa que... Eu até fiz um Reels uma vez, R$100 não é R$100. Deu uma polêmica gigantesca, assim. As pessoas, como assim R$100 não é R$100? É R$100. Não é. E a base da teoria da perspectiva diz isso. Que as pessoas elas vão tomar suas decisões dependendo do seu ponto de referência. Perfeito. E isso serve para tudo, né? Para tudo na nossa vida, nós vamos avaliar dependendo da referência, do ponto de referência que a gente tem. E assim, deixa eu te perguntar. Uma pessoa que, digamos, já nasceu com muita grana, numa família com muita grana, esse ponto de referência dela não seria meio míope? Sim. Ou alguma coisa assim? Por exemplo, eu sei o que... Eu tenho uma noção do que era R$100 para mim naquela época. E, de fato, conforme você vai ganhando grana, você vai dessensibilizando. Sim. Esses dias eu saí jantar com a minha namorada e a gente gastou R$400 num jantar. E isso, para mim, um tempo atrás, eu achava loucura. Eu falava, jamais vou sair jantar e gastar R$100 e tal, R$400. Embora, dentro do meu repertório de gastos, seja uma coisa extremamente justificável, porque eu valorizo isso, tem muito valor para mim esses momentos. Eu praticamente faço toda a minha alimentação, então esses são os momentos que eu posso ter uma interação com a alimentação que seja mais hedônica. E eu realmente, vocês me conhecem, eu não gasto com nada fútil, assim. Sabe, tipo, eu nem tenho carro, eu uso o carro da minha namorada quando ela tá aqui, ou senão eu ando de Uber. E então o meu gasto ele é muito direcionado, talvez porque eu tenho esse ponto de referência muito bem estabelecido, porque eu tive num lugar onde eu tinha que comprar miojo e salsicha. Foi minha alimentação a graduação inteira, miojo com salsicha. Aí eu pergunto, existe alguma... Não sei se... Pode não ter estudo, tá, Gera? Não precisa citar sempre estudo. Pode ser, a tua opinião também conta. Porque provavelmente ela vai ser levantada em cima de um conjunto de dados. Vai ser uma coisa criada do nada. Mas assim, existe alguma coisa na literatura ou, enfim, alguma conclusão sobre pessoas que nascem em famílias com muita grana ter alguma dificuldade, assim, de estabelecer o valor do dinheiro? Sei lá. O segundo item dentro da teoria da perspectiva é a sensibilidade, né?
O que ele quer dizer com isso? Que, por exemplo, se eu fizer uma comparação, tu tem 100 reais hoje e amanhã tu ganhou 200. Esse 200 vale muito para ti. Mas se tu tem 1.000 reais hoje, esses mesmos 200, eles não têm o mesmo impacto. Entendi. Então, isso é o segundo item dentro da teoria. Eles dizem que a gente vai realmente gerando essa dessensibilização, em que se tu já partiu de um ponto de referência alto, o teu ganho, ele já não vai ter o mesmo impacto Perfeito. Que o ganho que uma pessoa que ganha 1.000, ela sair de 1.000 para 1.500 é uma baita diferença. Ela sair de 10.000 para 10.500, o valor é o mesmo. Em porcentagem, 500 reais ainda é absoluto é igual, né? Absoluto. Mas o relativo é muito pequeno, né? Exato, o relativo é muito pequeno. Então tem, sim, essa diferença e tem também o que aquela pessoa aprendeu ao longo da vida dela e como que aquele aprendizado vai repercutir. A gente estava até conversando sobre isso hoje, o fato de que muitas pessoas, mesmo que por vezes tenham ganhado uma herança e trabalhado, o que difere, né? As pessoas que vão olhar para isso e vão aumentar esse patrimônio, que vão se dedicar, e o que por outro lado faz com que as pessoas meio que deixem de lado e acabem perdendo esse dinheiro. E aí vai muito do que a gente chama, dentro da teoria, de socialização financeira. O que é a socialização financeira? Como que o dinheiro foi tratado na tua vida? O que tu aprendeu sobre dinheiro? Porque no final das contas, como dinheiro é comportamento, é aprendizado. Então, se nós olharmos para uma pessoa que ela ganhou tudo, mas o aprendizado dela foi de esforço, no sentido de, eu ganhei tudo isso aqui, mas foi com esse trabalho, para que tu ganhe. Lá em casa funcionava assim, né? Eu quero comprar tudo. Tá bom, vai lá e trabalha, né? Faz o teu... Tu acopla um bloco de esforço àquela recompensa. Exato. Eu lembro até hoje, assim, primeiro sofá que eu comprei, meu pai tinha gado e coisa, ele disse assim, eu quero um sofá novo. Tu quer um sofá novo? Tá bom, 2 vacas. Aí vai atrelando aquilo, sabe? Então, tudo vai depender do contexto que aquela pessoa foi criada. Entendi. E do esforço embutido. Mas, sem dúvida nenhuma, vai ter um impacto, porque o ganho marginal, né, ele vai ser diferente de uma pessoa que já tem para uma pessoa que não tem nada. Perfeito. Então, talvez a perspectiva dessa pessoa sobre esse ganho gere um efeito absoluto de felicidade, de realização menor. Aí ela vai ter que se embasar em outras coisas para que ela tenha o mesmo tipo de sensação. Será que é por isso que essa galera que fica muito rica eventualmente pode ter algum tipo de problema em questão de comportamento? Porque mesmo pessoas vindo de realidades humildes, a gente tem diversos... Não vou citar nomes aqui porque o podcast tem um alcance grande e tal, é melhor não citar nenhum nome, mas... Tem muitos famosos atores, atrizes, influencers, youtubers, jogadores de futebol que vieram de uma realidade humilde, enriqueceram demais e perderam muita noção assim, de dinheiro e tal. Acredito que a própria capacidade da pessoa ter o aprendizado e, né, capacidade de insight mesmo, assim, deve influenciar a forma com que ela vai lidar com o dinheiro, principalmente em grandes proporções, como essas pessoas, né? Se a gente for pensar o ganho rápido, digamos assim, né? Ele tem que ter uma base de um equilíbrio emocional gigantesco. Porque senão tu começa a atribuir um valor irreal às coisas. Eu faço sempre uma pergunta assim, tu lembra da roupa que tu vestiu no 5 anos, no Natal, sei lá, normalmente um evento assim que para a maior parte das pessoas é impactante, né? Que roupa tu estava no Natal de 5 anos atrás? Que roupa tu estava no final do ano, no teu aniversário? Ninguém lembra. Só que, quando tu vai olhar o dia a dia dessa pessoa, ela sobrevaloriza a roupa que ela compra, o telefone que ela compra. E no final das contas, quando ela olha retrospectivamente para esses... Depois eu posso explicar isso, essa avaliação retrospectiva e momentânea. Mas quando ela olha retrospectivamente para esse momento, ela não lembra da roupa que ela estava. Ou seja, aquilo não foi tão impactante assim. Não Mas quando ela comprou, era. E esse é o problema. Então, tu pega uma pessoa que não tinha nada e que enriqueceu. Rápido, digamos assim, né?
ela vai sobrevalorizar, se ela não tiver esse equilíbrio emocional, esse entendimento desses fatores, ela vai começar a relacionar consumo com realização. Então, ela atribui a felicidade dela, o estado de espírito dela, ao próximo carro que ela vai comprar, ao próximo apartamento que ela vai comprar. E aí, aquilo vai criando uma dependência de coisas. Só que coisas não são tão relevantes quanto experiências, por exemplo. O Matteo, que é um dos pesquisadores que já fez publicação com o Kahneman também, ele tem um estudo muito interessante sobre experiências versus compra de coisas. E ele mostra que, na realidade, comprar experiências, elas são muito mais valiosas do ponto de vista de bem-estar do que comprar coisas. Porque quando a gente pensa na... Aí agora eu faço uma outra pergunta, né? Pensa quem talvez já fez uma viagem quando novinho com os pais. Ou eu, por exemplo, me lembro eu correndo no meio do campo a cavalo, assim, fazendo... eu lembro até hoje dessas experiências. Sei eu que roupa eu estava. Mas eu lembro de estar correndo com o cavalo. Eu lembro de fazer prova de rédea. Eu lembro... Isso é marcante. E aí o que acontece, às vezes, é um deslocamento do que realmente é importante na vida. E isso gera vazio. E o vazio... olhando para compras compulsivas, é um dos principais fatores que leva a mais compra. Porque daí a pessoa sentiu o vazio e ela quer regular essa emoção. Sim. Sempre a gente vai buscar uma regulação emocional. Se eu quero buscar uma regulação emocional, o que ele começa a atribuir? Qual é o aprendizado que ele começa a colocar? Bom, se eu compro, eu me sinto bem. Então eu vou comprar. Só que daí eu compro. Aí eu não me sinto mais tão bem. Aí eu me sinto culpado ou me sinto vazio de novo. Qual é a solução que ele aprendeu que gera aquela sensação? Comprar. Perfeito. E aí ele não sai desse ciclo. Então, assim, tem duas coisas que eu queria pontuar. Primeiro, já é bem estabelecido na literatura, então, que experiências tendem a produzir mais bem-estar do que coisas. Já. E às vezes, eventualmente, há uma sobreposição das duas coisas, né? Para você ter uma experiência, por exemplo, meu exemplo de triatlon, tu tem que ter alguns equipamentos, mas a experiência em si é o que na literatura aponta que traz mais bem-estar. E a segunda coisa que você está comentando, que eu gostaria de falar, é que parece que esse sujeito que está com vazio e vai regular a emoção dele com compra, tô ansioso, tô não sei o quê, tô me sentindo angustiado, vou comprar alguma coisa aqui para me sentir bem. Assim, não são só pessoas, por exemplo, como você, que sabem esses fatores que determinam uma tomada de decisão de compra. Provavelmente a equipe de marketing e de TI da Amazon sabe também disso, né? E eles sabem exatamente como aumentar a probabilidade de você comprar de uma forma impulsiva. Então o que a gente está dizendo aqui é quase uma pessoa que tem um hipotálamo desregulado para controle alimentar e as pessoas botam um monte de doce na frente dessa pessoa. É quase como se você estivesse explorando uma pessoa que está vulnerável em ponto de vista de saúde mental. Né? Como é que funciona? O que a gente tem nessa parte de... Eu lembro uma vez que eu li um livro chamado Previsivelmente Irracional. Do Darielle, né? Isso, exatamente. Capa vermelha com branco, uma coisa assim. Ele foi evoluindo, assim. Acho que a capa hoje já é outra. Mas era essa daí. Azul, vermelha e branca. E aí ele falou um monte de experimento lá no restaurante... Ele falou assim, cara, quando vocês vão no restaurante, aí pessoal, quando vocês vão no restaurante, o prato mais caro do restaurante provavelmente não é o prato que o restaurante quer vender. Eles querem vender o segundo mais caro. Eles botam aquele mais caro para fazer uma ancoragem. Fala, esse aqui tá 120, tá muito caro. Esse de 97 tá mais em conta. Mas se não tivesse o de 120, tu ia achar o de 97 caro. Então, existe toda uma... Existe, e isso... que a gente começou a falar sobre a evolução de finanças comportamentais indo para a neurociência e juntando isso, né? Porque finanças comportamentais inicialmente era economia, finanças e psicologia. Tanto é que o Daniel Kahneman, ele é um psicólogo, né? A base é psicólogo. E em 2021 foi publicado um primeiro artigo que avaliou, depois eu falo um pouco sobre ele, e como é que funciona o cérebro nesse processo de tomada de decisão? E aí, antes de entrar nisso, falando desse ponto de que o marketing ele vai entendendo isso e a gente, às vezes, vai consumindo, né? O que acontece? Tem um experimento muito interessante que eles fazem até com cartão de crédito e com compras. Antes do cartão
pensa que existe numa tela, e aí no experimento as pessoas sentam ali na frente do computador, né? E aparece uma coisa para as pessoas comprarem. E depois aparece a forma com que ela vai pagar. E aí aparece que ela vai, em alguns momentos aparece cartão de crédito, alguns momentos aparece em dinheiro. E o experimento é bem bolado, porque eles pegam e dizem assim, Eslin, tu vai participar do meu experimento e tu traz R$50 em dinheiro e tu traz teu cartão de crédito. Porque eles realmente queriam construir um contexto. Entendi, que a pessoa ia perder mesmo. Exato. Porque senão é muito fácil, assim, toma aqui R$50, meu, e aí, tipo, tanto faz o que eu vou fazer com esses R$50, ele não é meu. Exato. Existe um viés que se chama efeito dotação. O que é meu vale mais. Efeito do quê? Efeito dotação. Efeito dotação. O que é meu vale mais. Então, como existe essa prerrogativa, eles tentaram fazer um desenho experimental que realmente propiciasse uma sensação real, né? E olha que interessante, eles fizeram, ao fazer o experimento, eles estavam fazendo ressonância magnética, né? E quando aparece com o cartão de crédito, então, tem esse produto para comprar. E aí aqui tu pode comprar com cartão de crédito. O núcleo accumbens ativa mais. Olha só. E aí no momento que eu tenho... Que é o sistema de recompensa. Que é o sistema de recompensa. E aí no momento que ativa, obviamente gera uma maior motivação na direção daquele consumo. Né? Por que será com cartão de crédito? Tem duas Pela coisas. Pela ideia para poder parcelar e tal? Tem duas coisas bem consolidadas do ponto de vista de economia comportamental que fazem com que o cartão de crédito ele propicie maior consumo. Um é a dor do pagamento e a outra é a dissociação entre o consumo e efetivamente o pagamento. Porque temporalmente as duas coisas demoram a acontecer. Por exemplo, a dor do pagamento, quando tu tá com dinheiro no bolso, tem R$50 na tua carteira, tem R$1.000 na tua carteira. Quando tu vai tirar... Entendi. Putz, é simbólico, né? Tu tem que tirar de E aí eu vou pegar, e aí eu vou contar aquele dinheiro, e aí eu vou realizar aquele pagamento e tal. Então gera essa dorzinha do pagamento, autorrelatada. E nesse ponto eles já tentaram avaliar se isso, por exemplo, ativava a amígdala ou alguma coisa assim, e eles não conseguiram comprovar que fisiologicamente essa dor de pagamento ela existe. Tá, entendi. Sabe? Só a galera fala que tem. Autorrelato, para quem não é da área, eu acho que é importante dizer, autorrelato você sentiu, o que você sentiu quando você pagou com cartão, o que você sentiu quando você pagou com dinheiro. Aí a pessoa diz, não, senti uma sensação mais doída, digamos assim, quando eu paguei com dinheiro, né? Então, acaba que em autorrelato, comprovadíssimo, biologicamente eles ainda não conseguiram. Mas também, biologicamente, talvez o efeito não é tão grande a ponto de mudar uma fisiologia. Exato. E aí o interessante é que a partir disso, além dessa dor do pagamento, existe essa dissociação. Por que dissociação? Porque eu comprei hoje esse copo. Eu comprei amanhã essa água. Mas eu não paguei nem pelo copo nem pela água. Soma os dois, tá na fatura. Então eu não paguei nada. Entendi. Entendeu? Então eu dissociei completamente o consumo do pagamento. Eles não estão acoplados, né? Não. Então quando eu pago, eu tô pagando um boleto. Eu não tô pagando nem a água nem o copo. Perfeitamente isso mesmo. Sabe? Exatamente. E aí essas duas coisas juntas, a dissociação com a dor do pagamento, faz com que as pessoas acabem gastando muito mais com cartão. E aí isso faz com que ative o núcleo accumbens. E aí isso faz com que a pessoa compre mais. Aí voltando com o que deu origem a eu falar sobre esse experimento, pensa numa compra online. Pensa naquele monte de estímulos para uma pessoa que talvez já está com uma desregulação emocional, se sentindo vazio, e que ela está com aqueles tantos de estímulos e soma essas coisas de facilidade de compra. O cartão de crédito, às vezes, já está cadastrado na Amazon. A Amazon nem precisa botar senha. Tu não precisa, tu só compra. Tem uma coisa lá, inclusive não façam isso. Quem está nos escutando, tem um negócio na Amazon, eu não sei se tem vários que tem, que tu coloca ali, comprar com um clique. Sim, Não usem. Por quê? Porque isso faz exatamente esse processo que eu estava dizendo, sabe? Dissocia o pagamento completamente. Porque tu só olha o prazer daquele momento que tu tá consumindo, sabe? E aí tu vai ali e compra. Então, isso aumenta muito e o neuromarketing, que é esse processo de entender padrão de comportamento para induzir um aumento de consumo, ele é muito forte. E ele tem um avanço
significativo, até mais que finanças comportamentais. Eles trabalham muito em cima de dado, né? Muito Eles dado. sabem quanto tempo tu deixou. E eles sabem quanto tempo tu deixou o negócio dentro do carrinho, se tu tá... O mouse, onde que foi. Exatamente, o mouse onde passou, se tu ficou em cima do botão de clique e não clicou, eles entendem tudo, cara. É dado pra caramba. Eu tenho uma filosofia que eu sempre segui, um método, na verdade, que eu sempre segui, que é assim, ó, eu só compro parcelado se for inegociável. Tipo, a minha faculdade. A minha faculdade eu comprei parcelado porque eu tenho FIES. Na época era ou isso ou não estudava. Sim. Então era uma coisa inegociável, não tinha o que fazer. Eu lembro que quando eu comecei a clinicar, para quem não sabe, até 3 anos ou 4 anos atrás, eu ganhava bolsa de doutorado de 2.200. Eu também. E era difícil, cara, morar numa capital com 2.200 e não poder ter vínculo de trabalho por conta das normas do programa de pós-graduação. Então, meu pai me ajudava com uma grana aqui e uma ali. Eu fazia 2 refeições no restaurante universitário, no RU, que era bom pra caramba, inclusive, saudades do RU. E eu queria trocar de computador, porque o meu computador estava dando muito pau, não estava rodando nem o Prisma, que é um programa que a gente usa para fazer gráfico dos experimentos. Eu tinha que fazer no do laboratório, era uma merda. E eu comecei a clinicar, renunciei à bolsa por causa da pandemia. Bolsa, o valor não estava sendo reajustado, agora foi, mas ainda assim, desde 2013 não é reajustado direito pela inflação. E aí eu renunciei à bolsa e falei, vou começar a clinicar para tirar uma grana. E eu queria muito comprar um computador da Apple, um iMac. Porque eu raramente gasto com alguma coisa que não tenha sentido para mim. Mas quando uma coisa que eu sei que eu vou usar até esfolar um negócio, tipo um tênis de corrida, um negócio, eu guardo uma grana e compro. E computador é o meu trabalho, eu gosto de estudar e fazer minhas coisas. Eu guardei era 10 mil reais o computador. Eu guardei por 7 meses, um pouquinho todo mês, e comprei à vista o computador. Porque aí doeu pra pagar aquele boleto, meu pai ficou ansioso e falou, caramba, guri, tu gastou 10 mil reais no computador. Tá louco. Tá maluco? Mas aí o computador chega, tu dá um outro valor pra aquele computador, sabe? E eu sempre tive essa filosofia. E até hoje, assim, que muitas vezes são coisas que meu dinheiro que não teria muito impacto financeiro pra mim. Eu penso com muita calma. Tem dias que tem coisas que eu deixo... Isso aqui é até uma dica pra vocês, tá, pessoal? Tem coisas que eu deixo dentro de uma pastinha no computador. Vontade de comprar esse negócio aqui de natação, esse negócio de não sei o que é umas coisas que eu curto. Aí eu deixo na pastinha assim e falo, vou esperar 48 horas, aí eu vejo se eu vou comprar. Isso é uma baita estratégia. A maioria das vezes não compro. Eles chamam de... Tu conseguir mudar o teu foco atencional, né? Então, tu faz um deslocamento da tua atenção e aí tu tira a atenção de lá e coloca a atenção onde ela realmente vai fazer com que tu não tenha aquele impulso de gastar. Exatamente. Ajuda bastante, né? Mas às vezes eu não compro. Ajuda e tecnicamente é comprovado que ajuda. Porque eles mostram que uma das estratégias de autocontrole é exatamente esse deslocamento da atenção. Ontem eu estava atendendo uma cliente e aí ela me olhou e disse assim, terminamos, e ela me olhou e disse assim, tenho medo de não bater as metas. E aí ela tá planejando uma viagem. E eu disse, não tem problema, faz o seguinte, quando tu tiver aquele ímpeto de comprar alguma coisa, vai programar a tua viagem. O que eu tô fazendo? Exatamente essa estratégia. Eu tô induzindo com que ela faça esse deslocamento da atenção. E no que tu desloca a atenção, teu desejo diminui. Perfeito. Aquele craving, né? Que desencadeia daquela ânsia de comprar. Mas tu estava falando do parcelado e do cartão. O que os estudos mostram em relação ao uso do cartão, por exemplo, e outros gatilhos que fazem com que as pessoas queiram usar muito cartão de crédito. Essas milhas, pontos, cashback e todos esses negócios, o que faz com que a pessoa tenha a sensação, nossa, eu preciso usar o cartão de crédito, porque se eu usar eu tenho um benefício. Então é como se despertasse um último item importante dentro da teoria da perspectiva que eu não havia comentado, é a aversão à perda, né? Todos nós temos aversão à perda. É o terceiro. Já tinha falado do ponto de referência, sensibilidade, e o terceiro é aversão à perda. E tudo impacta. Por exemplo, nesse aspecto, eu quero usar o cartão, porque eu vou ganhar cashback. Aí eu vou chegar pra ti e dizer assim, mas Wesley, tu tá gastando mais com o uso do cartão de crédito. Tenta maneirar. Não,
Mas eu não posso perder o cashback. E tu percebe que essa crença é tão forte que a pessoa, ela tem... Tu fica irritada, né? Fica irritada. Quando eu digo isso, eu sou, assim, chinelhada. Meu Deus, olha, tu tá perdendo a oportunidade de ganhar as milhas, de fazer viagem de graça, né? Nunca é de graça, pessoal. Pelo amor de Deus. Você acha que a empresa vai botar um cashback pra ela perder dinheiro? Maravilhoso. Óbvio que não, sabe? Calcado em cima de muito dado. Eles sabem que eles ganham mais fazendo isso. E aí o que acontece? Essa pessoa, ela tem aversão a perder este ganho. Então, ela usa muito. E aí, os estudos mostram que, ao fazer esse movimento, o gasto excessivo que tu tem a mais por causa de todas essas coisas que eu falei do cartão de crédito, da dissociação, teu sistema de recompensa ficar mais ativo e tal, isso faz com que tu gaste mais. O benefício que tu tem ao usar cashback, ao ganhar, né? Cashback, ao ganhar pontos, ao ganhar milhas, ele, na realidade, é menor do que o aumento do teu gasto. Perfeito. Então, tu acaba gastando muito mais e o que tu ganha é menos do que o excedente do teu gasto. Perfeito. Então, ou seja, na balança não faz sentido. Não faz sentido. Eu falo sempre, o meu pai é um cara que é aficionado por desconto, né? Não, desconto. Desconto é um outro problema. Falo, pai, uma TV que tá por 2.000 e tá por 1.800 e custa 2.000, não é que tu economizou 200, tu gastou 1.800, cara. Calma com esse desconto. Né? E desconto pega muito, porque também é um processo. Essa sensação de ganho, Essa sensação de ganho. Eu não posso perder essa oportunidade. Eu não... O Richard Thaler, que é um outro grande teórico dessa área, ele diz que aquela sensação assim, eu tô fazendo um baita negócio. É uma pechincha. Ele fala sobre isso. E aí a pessoa acaba consumindo mais, né? E aí soma isso as parcelas que tu estava comentando. Porque a parcela também gera dissociação. Pensa, vou comprar esse copo hoje. R$10 por mês. Aí eu vou comprar água, mais R$10 por mês. Aí eu vou comprar televisão, que é um valor um pouquinho maior. Vou parcelar em 12 e vai dar R$100. A pessoa não somou tudo isso. Ela gastou R$100 aqui, 10 aqui, 10 aqui. E aí... 120 por mês, né? Mas ela não... Não se deu conta. E aí quando tu para e vai somando isso, no final das contas, a pessoa acontece bem assim... O meu cartão de crédito deu enorme. Sim, mas tu deveria saber que estava... Exato. Né? Tu deveria ter tido a consciência de que o somatório daquilo ali ia fazer. Só que a pessoa não faz isso. E aí chega no final do mês, ela não tem condições de pagar. E aí quando chega no final do mês, ela não tem condições de pagar, ela entra no que a gente chama de escassez. E a escassez não é o não ter dinheiro. A escassez é a mentalidade que aquela situação desencadeia. Então, eu tenho uma sensação, e eles chamam de tunelamento, né? Teu foco atencional fica preocupado só com aquilo. Só com aquilo. Será que eu vou conseguir pagar? Aí tu vai dormir. Será que eu vou conseguir pagar o aluguel? Porque daí o meu cartão de crédito somado com o meu aluguel, somado com o que eu tenho que pagar. Aí a pessoa já não dormiu. Se ela não dormiu, como que vai ser o processo de tomada de decisão dela? Vai ser pior. E aí começa a entrar nesse ciclo. E aí a pessoa não sai mais dali. Então, essa construção, cartão de crédito, parcelamento, promoções, milhas, cashbacks, isso é um compilado para a pessoa fazer cagada com dinheiro. E, claro, imagino que no espectro de pessoas que estão consumindo coisas, exista um grupo de pessoas, até por questão ou de, sei lá, esperteza, malandragem ou alguma coisa assim. Malandragem não no sentido pejorativo, sim, mas de sacar as coisas. Tipo, esses caras estão tentando me passar a perna aqui com esses negócios de cashback e coisa assim. Então, no espectro de pessoas que estão gastando grana, vai ter uma galera que não necessariamente foi instruída sobre finanças, que vai sacar e provavelmente vai saber se organizar. Vai ter uma galera que, por alguma razão, teve contato com conteúdo de pessoas e vão sacar também. Mas, obviamente, uma fatia dessa pizza são pessoas vulneráveis que vão cair nesse negócio. E provavelmente a maioria, né? É a maioria. Porque se a gente for parar pra pensar, as pessoas nunca fazem o vínculo. Tu já viu alguém assim, eu vou estudar comportamento financeiro. Quando a pessoa começa a pensar em finanças, ela pensa assim, onde é que eu invisto? Sim. Qual é o melhor lugar para investir? Sim. Ela não se dá conta de que aquilo ali é reflexo do comportamento. Então, ela vai buscar uma resposta que não é a resposta que ela precisaria. Primeiro, eu deveria construir uma base, a gente chama isso de alfabetização financeira, em que... O que é alfabetização? São 3 itens. Atitude, comportamento e conhecimento.
que as pessoas buscam? Só o conhecimento, que é essa coisa técnica. Onde eu vou investir? Qual é o melhor investimento? Quanto que eu vou ganhar? E aí, às vezes, dependendo da pessoa, querem esses ganhos rápidos, porque agora eu vou resolver minha vida fazendo esses jogos, sei lá o quê. Os tigrinhos. Nem chegamos nisso daí, né? Porque isso aí sim é um problemão. E aí essas pessoas acabam indo para esse lado, assim, de acabar não procurando o que realmente seria o alicerce. Eu brinco assim, é tu construir em cima de uma areia movediça. Por quê? Porque tu não construiu a base. Qual é a base? Tu entender desses conceitos, tu entender que o que tu acredita sobre dinheiro vai mudar o teu comportamento, tu entender que, sim, tu erra muito. O da Ariely, esse do livro que tu comentaste, ele tem uma frase que diz assim, aceita que tu é falível. O nome do livro é Previsivelmente Irracional. Irracional, aceita que tu é falível. Se a pessoa vai direto pro conhecimento e ela não faz a base, que é a atitude, por exemplo, uma pergunta que reflete atitude. Para você é importante economizar? Para você é importante planejar para o futuro? Para você é importante gastar? E aí ele começa a avaliar a tua atitude. Se a tua atitude, por exemplo, não, para mim é muito importante gastar. Se tu identificou que para ti é muito importante gastar, peraí, cuidado que o cartão de crédito vai ter um efeito maior sobre ti. Sim. O cashback vai ter um maior efeito sobre ti e tu vai acabar... Ela é uma pessoa mais sensível a essas coisas, né? Exato. Então ela precisa primeiro ir pro alicerce, a atitude. Aí, feito o alicerce, ela começa a construir o conhecimento. Eu brinco que é uma escada montada numa terra firme. A terra firme é a atitude. O corrimão é o conhecimento, para eu me segurar no conhecimento. Então, eu tenho que saber o que é uma LCI, uma LCA, essas coisas todas, né? Que são técnicas em finanças. E eu tenho que me comportar na direção do meu objetivo. O que é o meu comportar? Eu realmente subir a escada na direção do meu objetivo. Só que ninguém olha para essas outras coisas, que é o comportamento e a atitude. Eu só quero o corrimão. Só que o que tu faz com o corrimão? Sim, exatamente. Sabe? Então, você só saber o que é e tal não vai mudar nada, né? Você tem que ter outras coisas. Deixa eu te perguntar. E aí, obviamente, dentro desse espectro de pessoas que eu comentei, tem essa galera vulnerável, que é uma maioria. O Rafa veio aqui esses tempos e falou de um número que eu fiquei assustadíssimo de quanto número de pessoas endividadas no Brasil. Galera gigantesca. E não necessariamente essas pessoas são pobres ou são de baixa renda. Muito pelo contrário, provavelmente um médico, um advogado, pessoas instruídas se endividam, né? Por mecanismos ali, provavelmente isso daí. Mas ainda assim, existe o fator comparação, pertencimento a grupo, não sei o quê. Quando a gente atende paciente e tal, a gente acaba, digamos assim, acessando a caixa preta de muita gente, né? Psicólogo. E aí você começa a ver, durante um tempo, de diferentes pessoas passando por você, você fica sentado ali, passa um monte de gente todo dia. Você começa a entender um pouco, digamos que olhar a Matrix pelo outro lado. Coisas que ninguém fala para os outros, falam para o terapeuta e, eventualmente, você começa a entender coisas em comum entre várias pessoas. E uma das coisas em comum que é muito óbvio, mas as pessoas muitas vezes negam, são mecanismos de comparação. As pessoas se comparam pra caramba. Assim, um condomínio, o cara troca de carro, todo mundo troca. A pessoa comprou uma bolsa, todo mundo comprou a bolsa. Você acha que, ou se tem dados, não sei, a glamorização, uma vida de riqueza, como postulado por muitas pessoas na internet, auxilia esses processos de tomada de decisão para um lado que pode prejudicar as pessoas? Inclusive na saúde mental. Tem um estudo muito interessante que avalia percepção e ele avalia com gêmeos, porque daí o aspecto ambiental não influencia, né? Então, assim, se eu sou gêmea do Wesley, eu vivi no mesmo ambiente que ele. Então, eu consigo controlar o aspecto ambiental, que tem um efeito gigantesco. Mas olha que interessante, eles avaliam a percepção subjetiva de status socioeconômico da família. Então, eles perguntavam assim, pensa numa escada, e nessa escada, 1 é a pior situação financeira possível, e 10 é a melhor situação financeira possível. Em que degrau a tua família está? E aí perguntavam para os 2 irmãos, um estudo bem grande, longitudinal, assim, foi muito interessante. Eles avaliaram, se eu não me engano, eles tinham 5 anos, 7 anos, 13 anos e 18 anos.
acompanharam realmente. Eu adoro esses estudos. Esses são legais pra caramba. Porque são mais raros porque é difícil pra caramba fazer, mas são muito Sim, massa. A minha tese foi 30 dias e já foi exatamente. ralada pra caramba. E aí, quando eu olho esses estudos, eu olho, nossa, que incrível, porque a gente sabe o perrengue que é coletar esses dados. E aí, o que eles mostraram? Aquele gêmeo que avaliava a sua família com um status socioeconômico pior no degrauzinho da escada, então eu colocava, vamos colocar que nós somos gêmeos e eu coloquei a nossa família no degrau 3 e tu colocou no degrau 7. O meu risco de ansiedade, o meu risco de depressão, meu risco de bebida alcoólica e o meu risco de uso de maconha é muito superior ao teu. O que colocou no 3. O que colocou no 3. Pra ver o quanto... E é completamente subjetivo, porque nós dois vivemos... Exatamente, na teoria, a renda é a mesma. A renda é a mesma. Dos dois. A casa é a mesma. A casa é a mesma. Os restaurantes que eles jantam é o mesmo. Só que um se acha mais pobre que o outro. E o simples fato dele se achar mais pobre faz com que, diante dos resultados da vida dele, ele tenha mais ansiedade, ele tenha mais depressão, mais risco de consumo de álcool, mais risco de consumo de maconha. E isso com 18 anos. Eu tinha lido um artigo que o Robert Sapolsky uma vez postou na Scientific American. Eu não lembro os autores do artigo, mas ele postou uma reportagem explicando o artigo que era exatamente isso. E assim, quando você vai estudar dinheiro e bem-estar, a galera não estuda necessariamente a grana, mas o status socioeconômico. Exato. Porque um cara que tem $1 milhão vivendo numa cidade ou num condomínio com pessoas que têm 200 milhões de dólares, o status socioeconômico dele naquele lugar é baixo, né? E ele pobre. Exatamente. Naquele lugar ele não está. É exatamente isso. Ele é pobre naquele contexto. E ele mostrou lá, citou um estudo e tal. Depois eu posso tentar achar que a galera que vive naquele lugar, mesmo sendo muito rica, mas que se acha pobre por viver em pessoas muito ricas, ela tem prejuízo, às vezes próximo a uma pessoa que de fato não tem grana, por conta dele se sentir pobre. É bem incoerente com esse estudo. Exatamente, né? Igual esse estudo aí. O gêmeo que se achava achava que a família era mais pobre, tinha maiores problemas do que a pessoa. Muito louco isso, cara. E problema percepção influencia. Pois é, né? exato. Não é uma coisa assim do não tipo... é de subnutrição ou alguma coisa assim. Claro, o estudo ainda coloca como limitações que ele diz assim, ok, mas daqui a pouco será que existe correlação, mas eles não conseguem comprovar causalidade, né? O que veio antes, o ovo ou a galinha? Então, será que essas pessoas que colocaram no degrau 3, elas já não estavam... mal e tal. Exato. Então, a gente não tem como ter realmente a efetividade de que essa percepção, só que os dados, e aí eles começam a fazer todas as robustez possível para estatística, eles realmente mostram uma correlação muito forte. E é plausível, porque a pessoa que se sente num estado socioeconômico mais baixo, ela tem mais estresse, que é um fator de risco para depressão e ansiedade. Tem uma plausibilidade por trás, embora não seja causal, né? E se a gente for ver, tem um dado nos Estados Unidos, da Associação Americana de Psicologia, que... 2023, agora, tipo, ano passado, assim. Ano passado, a gente recém está no início do ano, fica estranho dizer. Eles conseguiram mostrar que, por exemplo, eles estudaram o que causava a ansiedade dos americanos. 82% dos motivos, daquelas pessoas que estavam ansiosas, 82% indicaram o fator dinheiro como o aspecto que gerava essa ansiedade. Olha só. E é isso, assim, não necessariamente é o volume de dinheiro, mas é o como eu me sinto diante daquele volume. Tu estava falando de pessoas que ganham mais e menos e vivem nessa mesma condição. Eu atendo muitas pessoas que têm uma renda, proporcionalmente com o padrão brasileiro, altíssima. Pessoas endividadas. Pessoas que... não... São pessoas esclarecidas, provavelmente. Esclarecidas, né? Pessoas esclarecidas. Aí é que mora o alicerce sólido. A atitude dessa pessoa, né? Porque se essa pessoa ela não entendeu os motivos pelos quais faz ela comprar, e ela entra dentro desse grupo que a gente estava, que tu muito bem descreveu, né? Aquele grupo que vai se antenar, que provavelmente esse grupo é aquele que tem maior capacidade cognitiva dentro de um testezinho, que é o CRT, que avalia se é sistema 1 ou 2. Depois a gente pode explicar isso. Eu trouxe as perguntas aí dá para as pessoas se testarem. Legal. Qual grupos estamos, né? Legal.
essas pessoas que têm maior capacidade cognitiva, provavelmente elas vão tomar melhores decisões. Agora, essas outras pessoas que vão ser mais impulsivas, mais automáticas, mais intuitivas, que a gente chama assim, né? Elas provavelmente, independente do dinheiro que ela ganha, se ela não perceber esse padrão de comportamento, ela, mesmo ganhando muito, vai seguir pobre. Entendi. Falando a grosso modo, sim, né? Sim, obviamente. Sim. Porque daí uma pessoa vai dizer que a outra que ganha 50 mil por mês é pobre, que é absurdo e tal. A gente tem que cuidar às vezes. Não, eu entendo o que você quer dizer. A questão é assim, uma pessoa que ganha 50 mil por mês e gasta 50 mil por mês, a probabilidade de dar uma cagada com ela é muito maior do que uma pessoa que ganha 8 mil por mês e gasta 5. Sim, total. É isso total. que você quer dizer. Inclusive psicologicamente, como a gente estava comentando. Exato. Bota aí, explica para nós enquanto o Gabi procura a imagem do teste. De CNT. Imagem? Tem as perguntinhas que daí as pessoas conseguem fazer o teste. Tá. Explica para nós o sistema 1 e o sistema 2 antes de botar a imagem na tela aí. Eu iniciei falando sobre a evolução de finanças comportamentais, né? E falei sobre a teoria da perspectiva, que é a base da teoria de finanças comportamentais. Na evolução disso, o Kahneman ficou encasquetado, assim, digamos, né? Tá, as pessoas, elas são avessas ao risco, as pessoas, elas têm um monte de viés e tal. E aí ele tentou explicar isso de uma forma didática. O sistema 1 e o sistema 2, ele é muito criticado do ponto de vista biológico. Só que as pessoas não leem até o final do Rápido e Devagar. Anatomicamente falando, ele não existe. Exatamente. Só que as pessoas não leem até o final do Rápido e Devagar. E lá no finalzinho do livro, o Kahneman diz assim, ó, eu não tenho intenção de ser coerente biologicamente. Meu objetivo aqui é que a gente consiga ter uma explicação simplificada e que seja útil do ponto de vista de melhorar a tomada de decisão das pessoas, para que as pessoas olhem e digam assim, entendi agora como me comporto e vou melhorar, sabe? Então ele não tinha intenção. Sabe o cérebro trino do McQueen? Sim. MacLean, sei lá o nome do cara. Eu não sei. Acho que é MacLean. Ele também fala isso, ele fala, pessoal, pelo amor de Deus, eu não tô dizendo que existe um cérebro reptiliano, um límbico e um neomamífero. Daí ele até fala numa entrevista, eu estudei, pessoal, eu entendo que não existe uma fronteira entre os três, só que metaforicamente, à luz da evolução, é um jeito interessante de organizar. Mas anatomicamente eu não tô dizendo isso, mas daí os caras não lêem o negócio inteiro e ficam criticando um espantalho, né? Criticar um espantalho é isso, construir um negócio. Ele falou isso, aí o pessoal constrói um negócio e bate nisso aqui, que não existe. E na real, facilita muito nossos entendimentos dessas simplificações, né? Exato. E para a população que tá ouvindo aí, vai explicar circuito e tal. Então, antes de entrar no teste, só dizendo, o que é o sistema 1 e o que é o sistema 2, né? Sistema 1 tu tá andando de carro. E aí tu passa por uma placa. Tu não parou, pensou assim, eu vou ler a placa. Automaticamente tu leu a placa. Tá. Quanto que é 2 mais 2? Tu não precisa parar, analisar, refletir. Tu vai me dar a resposta automática. Quanto que... Se tu vai fazer uma corrida e aí dispara o negócio da corrida, o teu autocontrole não está em correr. Tu tem que ter controle para não sair correndo. Isso. Então sair correndo é o automático. Exatamente. Do processo, eu tô fixado ali, mas não quero... Exatamente. Não deu ainda aquele tiro, né? Não deu ainda o start. Então, o meu controle não está no não correr. Está no ficar parado. Isso é sistema 1. É quando nós somos automáticos. Então, o sair correndo é o automático. O dizer que o resultado de um cálculo simples, como 2 mais 2. O ler uma placa. Isso tudo é processo automático. Ou seja, eu não necessito de esforço cognitivo para que eu consiga agir. Eu simplesmente ajo. Perfeito. Sistema 2 é quando eu vou refletir, é quando eu vou deliberar, é quando eu vou fazer uma lógica de raciocínio. Então, quanto que é 250 vezes 332,40? Eu não sei. Eu vou ter que ou parar... Eu não, porque eu sou péssima em cálculo de cabeça. Levaria alguns tempos para conseguir dar essa resposta. Mas eu preciso ativar a minha capacidade de raciocínio para que eu chegue numa resposta. E aí o que eles falam é exatamente isso. Na tomada de decisão, nós deveríamos conseguir tirar do sistema 1 e levar para o sistema 2. Perfeito.
para tornar essa decisão mais racional, mais lógica, mais criteriosa. É submeter o teu impulso a um escrutínio racional. Assim. Isso. Que é quando a gente quando vai olhar, por exemplo, a TCC mesmo, né? Aquele processo cognitivo, citação, pensamento. Então, é meio que fazer com que a pessoa analise seu pensamento automático. Perfeito. Acho que já tem episódios aqui também falando sobre isso. Sim, exatamente. E aí tem como saber se o cara é mais um ou dois? E aí tem como saber se ele é mais um, mais dois. Só pra ninguém ficar triste, quando eu respondi, eu errei todas. Bota na tela aí, que é meu marido, pra galera. O meu marido acertou todas, eu sou... só para as mulheres também não ficarem chateadas, nós erramos mais. É natural. Os testes mostram que a mulher tem menor capacidade cognitiva. Então, esse é um testezinho que foi Peraí, explica, isso aí vai dar polêmica. Explica mais aí, qual que é a parada da mulher. Da mulher? A mulher, ela... Por exemplo, assim, ó, pega uma mulher que tá com uma criança novinha. Quem é que consegue identificar por que a criança tá chorando, o pai ou a mãe? A mãe consegue ter uma sensibilidade afetiva maior do que o pai. Evolutivamente falando, isso foi selecionado. Mas o pai, ou o homem, ele é aquela pessoa que ele vai analisar. Por exemplo, assim, ele vai... Vamos pegar caçador-coletor. Vamos dar um exemplo mais rudes. Eu tô lá no meio da selva, o homem tá lá no meio... Ele tem que olhar, ele tem que planejar, porque ele tá em risco de morte. Ah, entendi. Você tá dizendo assim, evolutivamente falando... O homem... Teria uma capacidade de organizar a ideia, talvez, ali de uma forma mais... Mas em outras áreas a mulher teria maior capacidade de... Entendi. Exato. Então a mulher, ela vai ser mais intuitiva, mais automática, só que isso vai beneficiar muito. Tanto é que muitas vezes a gente vê, assim, eu e o Gui, a gente faz isso, às vezes, assim, eu analiso pessoas, eu consigo conversar com pessoas, quando é uma conversa mais difícil, melhor que ele. Entendi. Agora, se tiver que ser uma coisa mais... Quadradona, assim, mais tecnicista. Ele vai ser melhor do que eu. Entendi. Então... Por isso que a mãe fala pro cara quando é criança, assim, esse teu amiguinho aí não tá cheirando muito bem. Ela identificou que o amiguinho não é muito, muito interessante. Exato. Então, é evolutivamente selecionado a mulher ter, e aí acaba que a gente erra mais nesses testezinhos. E aí você tem dados mostrando as mulheres. Mesmo se tu pegar a mulher, digamos assim, especialista. Eu não digo nem especialista, mas digamos, quando a gente vai fazer um estudo, por exemplo, um novo fármaco ou alguma coisa, a gente tenta deixar o grupo intervenção e o grupo placebo... Homogêneo. Exatamente, quase como se eles fossem irmãos gêmeos. Então, eles têm idade parecida, eles têm dinheiro da mesma forma, eles têm a mesma escolaridade, eles não fumam, eles têm o mesmo peso, eles são muito próximos uns dos outros. Nesse teste aí, você tem dados mostrando que mulheres e homens com ensino superior, tanta idade, os dois com dinheiro na infância e tal, a mulher tende a errar mais. Sim, normal. Imagino que um teste mais intuitivo e tal, a mulher vai acertar mais do que o homem. O homem é bobalhão nesses testes. É que ele vai para a resposta intuitiva. Saquei. E aí esse testezinho, ele foi desenvolvido em 2005 pelo Frederick. Puta, eu vou errar tudo isso daí, velho. Pelo Frederick, e aí ele desenvolveu esse testezinho, e aí o Kahneman se apropriou e se adorou e começou a adotar para avaliar sistema 1 e 2. Claro que é uma simplificação, né? A gente não pode... Mas a forma com que as perguntas são feitas... Elas são feitas, não vou explicar, porque senão eu vou induzir a resposta. Tu não teria que calcular o tempo que a gente demora para responder, para saber o se é 1 e 2? Sim. Ah, tá. Na técnica, sim. Quando a gente faz o experimento efetivo, a gente dá 30 segundos. Ah, tá. Em laboratório. Laboratório dá 30 segundos. Então, as pessoas, né? Um bastão e uma bola custam 1,10 no total. O bastão custa R$1 a mais do que a bola. Quanto custa a bola? Entendi. Qual é a resposta que tu daria rápido, assim? 30 segundos passando. Um bastão e uma bola custam 1,10 no total. O bastão custa R$1 a mais que a bola. Quanto custa a bola? Cara, eu diria 10 centavos. Tá certo? Não. Se tu fizeres o sisteminha, tu vai ver que é 5 centavos. Por que é 5? Porque tu coloca o sisteminha, né? Um B de bastão mais bola igual a 1,10. Aí tu coloca o bastão custa 1 a mais que a bola. Então o B mais 1 é igual a bola. Aí tu faz o sisteminha e é 0,5. Puta merda, velho. Mas a pergunta foi feita pra isso, entendeu? Não, sim, saquei. A pergunta foi feita pra isso. Se 5 máquinas demoram 5 minutos pra fazer 5 ferramentas... Quanto tempo...
Melhor passar essa daí, Gabi. Pula essa. Pedir ajuda pra plateia. Em um lago existe uma cobertura de determinada planta aquática. Todos os dias, a cobertura dobra de tamanho. Se a cobertura demora 48 dias para cobrir todo o lago, quanto tempo será necessário para que a cobertura cubra metade do lago? Caramba, velho. Mas isso aí daria para responder tudo com regra de 3, eu acho, né? Na verdade, regra de 3 resolve o mundo. O pessoal ainda não entendeu. Não é? Regra de 3 resolve qualquer coisa, cara. Esse nem precisaria de regra de 3. Mas é que depois que a gente sabe as respostas, não pode mais fazer. A gente também... Já era, né? Bota outro, vai pra baixo. São essas 3. Ah, são só 3? São só 3. E aí, se tu já conhece, o teste é o seguinte. Se tu já conhece a pergunta... Por exemplo, eu já sei que a resposta é 5, eu já sei que a resposta é 5 no segundo, eu já sei que a resposta é 47. Porque se dobra no 48, significa que a metade é 47, mas a resposta intuitiva é os 24. É verdade. Entendeu? Então, tu daria a resposta intuitiva 24, mas o certo é os 47. Ah, entendi. Tem sempre uma resposta intuitiva de pegadinha. Exato. E é binário, né? São só 2. Sim. E tem estudos que testam sem dar as alternativas também. E aí eles dão um pouquinho mais de tempo, assim, né? Tipo 45 segundos. Mas os erros acontecem iguais. Okay. Ele é construído para tu errar. Aqueles que têm uma predisposição, uma capacidade... O Guilherme acertou todos, que é o meu esposo, quem não conhece. Porque ele é muito lógico. Ele... Contador, né? Contador, aí fudeu, né? Aí a gente que estuda comportamento... Eu sou psicólogo, cara. Eu errei todas a primeira vez que eu vi. Eu errei todas. Então, eu tenho uma tendência a ser muito mais lógica, muito mais intuitiva, às vezes em agir muito mais no impulso, ser muito mais reativa. Quem acerta todas vai ser mais ponderado. Então, teoricamente, você é uma pessoa que estaria mais suscetível a gastar impulsivamente. Se eu não tivesse, talvez o conhecimento te ajude a... Aí eu tenho uma outra coisa que me protege, né? Se a gente pegar o Big Five, são 5 traços de personalidade, eu tenho 100% de conscienciosidade. Entendi. O meu também é bem alto. Então, como eu tenho muita conscienciosidade, que é essa coisa de disciplina, organização, foco, metas, objetivos, isso é protetivo do ponto de vista de tomada de decisão. Embora eu tenha neuroticismo e aí eu seja uma pessoa afetada emocionalmente por vezes. E isso é legal, porque daí a gente consegue ver quem é que tá naqueles grupos que tu comentaste, né? Aqueles 3 grupos. A pessoa que errou todas, ela tem que se antenar mais. Se ela sabe que ela não tem, por exemplo, um traço de personalidade de conscienciosidade, que ela vai ser mais organizada e disciplinada, e ela errou todas as questõezinhas, dá um passinho atrás. E aí começa a analisar seu comportamento. Se tu olhou para tudo isso e diz assim, nossa, eu sou endividada, eu uso um monte de cartão de crédito, meu cartão de crédito passou todos os limites, e eu ainda errei todas as questões. Bom, então significa que para ti a atenção tem que ser maior porque tu tende a caminhar para tomada de decisão financeira ruim. E por que você acha que a parada das finanças geralmente não tá no escopo de preocupação? Porque as pessoas sabem que faz mal. Você comentou que faz mal. As pessoas sabem que é um problema. 80% dos americanos lá falaram que se preocupam com saúde mental e dinheiro e tal. Por que geralmente a área de finanças ela é, entre aspas, assim, para onde é direcionado a parte de destilar a impulsividade, e ninguém percebe? Porque se a pessoa tem impulsividade e precisa regular a emoção, alguma coisa, e vai pra comida, acende um alerta. O pessoal geralmente fala, pô, acho que eu tô exagerando, tem um comportamento errado aqui. Por que você acha que na finança o pessoal muitas vezes não saca? É cultural do brasileiro ainda a finanças é um tabu? Porque às vezes eu troco e-mail por causa da ciência com o americano e tal, os caras não estão nem aí. Eles, se for negociar com eles alguma coisa, eles falam na cara dura quanto que eles ganham, quanto que é o salário. Tu quer ganhar quanto no teu trabalho? Eu quero ganhar $2.000. Eu acho que não vale a pena, eu vou te pagar 1.800. Pode ser. Não é aquele ensaboamento igual aqui no Brasil. Você acha que isso tem a ver com... Cultura, um pouco, do brasileiro como um todo. E essa cultura muito arraigada, assim, do tipo... Dinheiro, crenças mesmo, né? Dinheiro é a raiz de todo mal e tal. O americano tem uma outra cultura em relação ao dinheiro, sabe? Mas tem um outro ponto importante, assim, e aí não é só a cultura do Brasil, mas tudo. Por que dinheiro é negligenciado e a pessoa tem um baita problema e não se deu conta de...
não se deu conta de parar e olhar assim, não, tá na hora de eu olhar para isso aqui. Porque dói olhar. Entendi. Tem um viés que chama efeito avestruz. Quando eu olhei, achei muito engraçado. Sabe o avestruz, ele é alto e ele coloca a cabeça na terra, assim. Aí ele enfia a cabeça na terra e fica, tipo, o corpo pra fora, mas a cabeça enfiada dentro da terra. Por isso que eles chamam de efeito avestruz. Entendi. A pessoa finge que não tá acontecendo nada ali. Finge que não tá acontecendo nada e dói olhar, né? Então, aí a gente pode entrar num outro tema, que é o viés, a escolha intertemporal. É o prazer imediato. Eu olhar para as finanças significa uma perda. Porque se eu olhar na cabeça dela, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que perder o estilo de vida dela. Ela vai ter que se sacrificar. Ela vai precisar não ter a mesma vida que ela tinha antes. Sim. Então... Restaurante, o tênis, a roupa. Então eu não quero olhar. O sushi. E aí eu enfio a cabeça na terra. Entendi. É o efeito avestruz. Entendi. E aí eu priorizo o prazer imediato em detrimento da construção de longo prazo. Entendi. E aí essa pessoa vai entrando numa bola de neve e ela não consegue mais sair daquilo. E acontece exatamente isso, assim, uma bola de neve. Tanto é que tem vários estudos sobre ciclo de escassez, que não tem nada a ver com o valor absoluto do dinheiro. Tem a ver com essa circunstância que vai se criando, da pessoa ganhar 50 e gastar 50, ela tá no ciclo de escassez. É que assim, quando tu fala escassez, a palavra escassez ela foi ruim. Não, e principalmente porque a galera se apropriou na internet pra vender curso pra você fugir da escassez. Ai, meu Deus. Não é isso que você quer dizer, só pra deixar claro, né? O que é o ciclo da escassez? É uma mentalidade que se constrói em torno da falta percebida. Não é a falta real. Porque uma pessoa que ganha 50 mil, ela não tem uma falta real. Mas ela tem uma falta percebida. Eu percebo que me falta dinheiro para eu bancar as coisas. E essa percepção de falta, tecnicamente é chamada de escassez. Entendi. E infelizmente esse termo... Cagaram no rolê, né? Agora tem que trocar. Tem que escolher outro. E o problema é que eles usam mesmo, assim, Sim, tecnicamente falando, é um termo técnico adotado, sabe? E aí o conceito é exatamente esse, é a tua percepção do que tu acha que deveria ter e do que tu efetivamente tem. Entendi. Se tu acha que tu teria que ter mais e tu tem menos, tu tem escassez. Entendi. Então... Entendi. Tem uma entrevista uma vez que eu vi um deputado lá em Brasília falou sobre dinheiro, né? Ele falou assim na Câmara, vocês têm que entender que a vida de deputado tem que almoçar, tem que fazer network, não sei o quê. É inviável a gente conseguir fazer tudo isso com um salário de 20, sei lá quantos mil por mês. Então esse cara aí que não tá tendo muita noção da realidade do Brasil, porque reclamar de um salário de 20 pau por mês é meio estranho. Não, né? e olha que loucura. Emocionalmente ele tem escassez. Exato, Por isso que essa pessoa, mesmo tendo grana, a percepção socioeconômica dela é que ele é muito pobre, que ele não tem grana o suficiente. E isso é ser escasso, entendeu? Exato. Esse é o conceito de escassez. Entendi. Tecnicamente. A galera usa invertido, eu acho. Acho que eles usam, tipo, tu tem pouca grana porque tu tá se sentindo na escassez e tu deveria... Aí tem umas vendem coisas... curso pra você ficar vendem rico. Curso e o pior, né? Vendem uma vida que a pessoa ainda não pode pagar. Não, porque tu não ir num restaurante caro, isso é escasso. É isso, exatamente isso. Tu é escasso, exatamente não ir. isso. Tu não usar uma roupa de marca, tu não ter uma caneta, não sei o que, é escassez. Eu, quando comecei a ganhar dinheiro, quiseram me convencer a comprar uma Ferrari. Falou, como que tu não tem uma Ferrari? Como não tem um Porsche? Tu tem que comprar, cara, isso aí é escassez e tal, tu tem que ir para hotel de 4 mil reais a diária. Falei, isso. Cara, chegou momentos que eu comecei a pensar assim, pô, será que eu tô fazendo cagada? Será que eu tenho tanto medo assim? Não tem nada a ver. E aí eu encontrei o termo frugal, que é o que eu me considero, foi a melhor descrição de todas pra mim, assim, que é um cara que gasta, compra coisas boas, mas que tem um direcionamento com o valor dele, né? Não tem nada a ver com isso. E isso é um grande problema, um grande risco dentro do comportamento financeiro das pessoas que vai levar pra dívida, uso de cartão e tudo isso. Porque daí as pessoas entram nisso sem conhecer o que efetivamente é o termo escassez e o que é a mentalidade de escassez. E aí a pessoa, ela vai acreditar naquilo. Ela vai acreditar que se ela não for no melhor restaurante, ela é escassa. Isso. Então ela nunca vai conseguir ter dinheiro porque ela não foi no restaurante caro. Ela não vai conseguir ter dinheiro porque ela
ela não tá tendo merecimento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente isso. E, pelo contrário, a construção dessa mentalidade, ao invés de te aproximar de uma vida com qualidade de vida, com tu ter ali uma segurança financeira, isso, ao invés de te aproximar, te afasta. Porque tu tenta ter uma vida que tu ainda não pode pagar. E sem falar que tu tá construindo aquela base que tu comentou mais instável ainda, Total. né? Porque mesmo que um dia tu venha ter dinheiro, os teus hábitos já são péssimos. Exato. Né? E aí nunca é suficiente. Péssimos. Aí eu ganhei... Eu sempre falo sobre isso, assim. As pessoas, às vezes, perdem a noção das coisas. Eu também, né? A vida inteira na academia. Passei pela bolsa de mestrado, passei pela bolsa de doutorado, tudo isso. Aí, o que eu hoje... o que a gente já construiu hoje, se eu olho para os 2.200, eu posso perder a noção. E aí as pessoas que vão construindo essa vida de eu não posso criar uma mentalidade de escassez, elas realmente vão perdendo a noção. E a gente estava falando antes, né, da pessoa ganhar dinheiro rápido e perdendo, ela entra nesse ciclo. Aí ela perde a noção das coisas e aí ela perde a noção que ela partiu dos 2.200. E aí ela gastar 10 mil reais num hotel, aquilo é abundância. Isso, é exatamente esse termo aí. Outro termo usado. Aquilo é abundância. Quando, na verdade, aquilo lá... é um gasto irresponsável do caralho. Tá puxando pra escassez real, né? Deixa eu te perguntar, mentalidade de escassez é um termo utilizado na área mesmo? Sim. Do ponto de vista acadêmico, tem nos artigos e tal. Tem. E o que eles mostram é que afeta Imagina os pesquisadores olhando os caras usar o termo escassez na internet pra isso. Eu fico de cara. Devem se mexer todos lá. Eu fico assim, não, gente, por favor. Porque o que eles dizem? Que isso gera uma mentalidade... O Sapolsky diz no livro dele, Comporte-se, né? A pobreza gruda na pele. Ele tem essa frase, é uma frase super forte. Mas, cognitivamente, isso acontece. Porque o estudo de escassez, ele mostra exatamente isso. Eles chamam de inteligência fluida. Eu não sei na psicologia qual seria um termo melhor para fazer. Mas é uns testezinhos assim. Tu pega 3 linhas de imagens. Então, na primeira linha, eu tenho um quadrado com risco no meio. Na segunda linha, eu tenho um quadrado com risco no meio e risquinhos retinhos. Na terceira linha, eu tenho um quadrado, risco no meio, os retinhos. E eu tenho, nesses 2 primeiros, um outro que faz um X. Entendi. Aí, a inteligência fluida que eles chamam é... Tá, e o que completaria esse quadradinho aqui que combinaria com essas outras 2 aqui, né? Entendi. Isso eles chamam de inteligência fluida e eles dizem que isso fica muito comprometido quando a pessoa está dentro dessa mentalidade de escassez. Porque ela não consegue ter essa linha de raciocínio. Ah, entendi. A pessoa ela perde uma capacidade... Perde. Cognitivamente, ela perde uma capacidade. E ela perde capacidade de autocontrole também. Sabe aqueles testezinhos de aparece vermelho e aí a pessoa tem que dizer amarelo? Que é o strip test, eu acho. Isso, exatamente. Bem legal esse testezinho. A pessoa fica pior. Tipo, a pessoa... Só pra você saber, pessoal, esse teste é assim, a pessoa aparece a letra... Ou, às vezes, assim, aparece a letra... Aparece escrito vermelho. Escrito. Isso. A palavra vermelho. Só que a palavra vermelho tá em verde. E aí a pessoa tem que falar a cor e não o que tá escrito. Isso. E aí te dá uma bugada na cabeça e você vê velocidade de processamento de informação. O pessoal aumenta a latência, demora mais pra saber. Ou erra mais, né? Quando tá nessa mentalidade. Então, só pra deixar claro assim, ó. A pessoa que entra nesse tipo de mentalidade de escassez, que na literatura científica é você ganhar um dinheiro, mas achar que aquilo tá menos do que de fato é para a sociedade. Essa pessoa tem prejuízos em testes atencionais, testes cognitivos e de raciocínio. Sim. Ou seja, dependendo do quanto você ganha e a forma com que você interpreta aquilo, comparado com a realidade do seu país, pode comprometer a parte cognitiva. Isso que loucura, cara. Pode. E aí, obviamente, essas pessoas vão tendo dificuldade cognitiva. A tomada de decisão fica pior. Esses testes, né? Tu vai ficando mais lento nesses testes. Ao ficar mais lento nesse teste, tu também começa a ficar mais impulsivo, porque tu não tem mais controle. Teu controle executivo fica prejudicado. Então, tu não resiste. Aí, lá na Amazon que a gente falou, né? Aí apareceu a promoção na Amazon. Tu vai comprar, porque
eles chamam de tunelamento isso. É como se a tua atenção ela ficasse só registrada no problema e tu não tem largura de banda. Somando essas duas coisas, eles chamam de largura de banda. Tu não tem largura de banda suficiente para processar a informação de forma correta. E aí tu toma decisões impulsivas. Tipo aquela vozinha que vem assim, cara, talvez você não precisa disso, ela não... Sumiu. Entendi. Sumiu, essa vozinha sumiu. E aí por isso que esse ciclo, ele se retroalimenta. Porque daí tu perdeu a capacidade de raciocínio, o momento que tu não poderia comprar, tu vai lá e compra, e aí tu já não sabe mais como sair, aí tu já tá dormindo ruim, porque aí tu já tá com ansiedade, aí já tu tá com um problema no relacionamento, porque tu já não consegue mais controlar isso, e tu piora tudo em relação ao resto, porque tu também não tem largura de banda, que é tipo capacidade de processamento. Pega um computador cheio de telinha aberta, como que ele processa a informação? Acontece a mesma coisa. Deixa eu perguntar, então beleza, a gente tem essa informação de que a sua percepção sobre o quanto você ganha, ela parece afetar mais a sua saúde do que quanto você ganha de fato, né? Aliás, tem uma notícia, digamos assim, uma página, num site chamado Nexo, pessoal, é um jornal, se você escrever no Google você vai achar, que chama assim, Seu Salário Diante da Realidade do Brasil. E aí você entra lá e você coloca o seu salário e você seleciona o estado em qual você reside e você bota em calcular. Aí ele vai dar uma porcentagem lá de quanto que é o seu salário comparado à realidade brasileira. Tipo, você vai dizer lá, você ganha mais que 70% dos países, você ganha mais que 80% dos brasileiros, mais do que não sei quanto no teu estado, o seu salário é X% menor que o de um juiz, coisas assim, de um deputado e tal. E é bem interessante esse negócio aí, porque muitas vezes a pessoa pode estar em casa assistindo com um salário bacana, legal, e com uma renda bacana, legal, mas justamente por conta desse monte de viés e coisas assim, a pessoa pode estar interpretando de forma distorcida aquilo e não valorizando o que sempre lutou para conquistar. Provavelmente, onde a pessoa está agora é onde o eu do passado dela queria estar. E aí a pessoa às vezes não percebe. Então, beleza, considerando isso, a parte... Eu lembro que a gente até discutiu outra vez isso. E como é que tá a literatura na parte de se dinheiro causa felicidade ou não, traz felicidade ou não? Como que tá isso na área hoje? Está evoluindo muito e os novos achados são muito interessantes. Tem um estudo clássico lá, né? Tem um estudo clássico de 2010. Não sei quantos dólares já para o efeito. 75 mil. Anual, né? Anual. Tem essas imagens, tem aí. Tem aí? Tem. Bota aí, Gabs, pra nós. Acha pra nós aí. Eu acho que não lembro o número. Uma anterior a essa. Esse aí. Esse é o estudo clássico, né? Ele foi feito com um pouco mais de 1.000 pessoas. E o que ele consegue nos mostrar? E aí deixa eu só explicar um conceito antes, porque vai ficar mais fácil das pessoas entenderem. Na literatura, a gente não fala felicidade. A gente fala bem-estar subjetivo. Isso. E o bem-estar subjetivo ele é composto por 2 grandes grupos, que é a satisfação global de vida e afeto positivo e afeto negativo. Satisfação global de vida. Como que eles mensuram satisfação global de vida aí nesse estudo? Mais uma vez a escadinha, eles adoram usar a escadinha. Pensa que degrau 1 é a pior vida possível. Pensa no que degrau 10 é a melhor vida possível. Em qual degrau você está? É dessa forma que eles avaliam satisfação global de vida. Ou seja, pensando na sua vida como um todo, como que tu te classificaria? Isso é satisfação global de vida e isso tem a ver com uma avaliação que cada pessoa vai... Por exemplo, tem um estudo interessante... Bem rapidinho, só para dizer, tem um estudo interessante que mostra que as pessoas, dependendo se estão no ano de casamento, elas vão fazer com que essa avaliação vai estar alta. Aí, ao longo do tempo, tem uma adaptação hedônica, né? E aí, ao longo do tempo, essa avaliação vai piorando. Aí as pessoas dizem assim, então significa que casamento já era infelicidade. E não, é porque naquele momento, como aquele fator, como aquele evento era muito marcante na vida da pessoa... Aí ela sobrevalorizou aquela avaliação
E nessa sobrevalorização acabou indicando... E seria estranho manter sempre alto, né? Não, utópico, né? Incompatível com o nosso sistema cerebral. Exato. Na verdade, até o Sapolsky fala no Comporte-se lá, o nosso sistema motivacional e de recompensa, ele precisa ser plástico e parar de sentir recompensa com algumas coisas que antes causavam recompensa, porque isso permite com que a gente goste de outras coisas. O problema é que muitas vezes isso é com droga, com coisas ruins. É que o nosso cérebro, pessoal, com compra. Com compra. Só que ao mesmo tempo é muito importante que você leia um livro e ao final do livro você entender o conteúdo e aquilo já não seja tão recompensador para você. Porque senão você vai ler sempre o mesmo livro. Toda hora é interessante pra caramba, eu vou ficar lendo o mesmo conteúdo. Não, e você leu, no início você tava motivado pra caramba. Aí você leu o livro, aí terminou, você fala, bom, entendi o conceito. É interessante que o seu sistema dopaminérgico, o seu sistema de recompensa se adapte a esse livro. Porque aí você vai querer algo a mais. A próxima novidade, o livro 2.0 mais avançado. E isso é muito importante para a nossa evolução e para o nosso repertório. A questão é que esse mesmo sistema opera nas compras, opera na comida, opera nas drogas. Mas o nosso cérebro não foi feito para alguma coisa. Ele simplesmente responde a isso, né? Como o caso do casamento. É normal, pessoal. Pelo amor de Deus. Então, só para dizer que essa avaliação da satisfação, às vezes, ela é distorcida dependendo do momento de vida da pessoa, porque aquele evento que está acontecendo naquele momento vai se sobressair aos outros. Mas eles não limpam esses dados? Eles limpam o outlier, né? O cara deu lá em cima. Exato. Só para contexto, outlier é quem está muito fora da curva, né? A média deu aqui, eu estou muito no desvio, eles limpam esses dados. Então, tem isso, mas... É que nem, assim, teste para avaliação psicológica. A gente tem os questionários e, no final das contas, é o que a gente tem para usar. As limitações. Sabe? As limitações. E aí, a satisfação global de vida é avaliada dessa forma. Afeto positivo e afeto negativo a grosso modo, afeto positivo. Quantas vezes você sorriu no dia? Afeto negativo. Tu sentiu raiva? Tu sentiu sensação ruim? Tu sentiu tristeza? Então, isso é afeto negativo. E aí, ali tá, a primeira linhazinha ali é o afeto positivo, afeto negativo, satisfação global de vida e bem-estar. O que eles mostram aí, né? Eu não vou adentrar na especificidade de todos eles, mas o que eles mostram? Que o afeto positivo e o afeto negativo, eles mais ou menos ali nos 75 mil, eles começam a se estabilizar. Você está dizendo nos 75 mil dólares anual, né? Isso, 75 mil dólares anuais. Quanto que dá isso em reais hoje, mais ou menos? Acho que dá uns 30 e poucos mil por mês. 30 mil por mês, mais ou menos? Por aí. Só confirma aí. É mais ou menos 30 e poucos mil por mês. Então, significa que eu não vou ficar mais nem feliz, mais triste. Quando eu cheguei... Quando eu bati 30 mil por mês, aquilo não vai me deixar mais feliz ou triste. Só que aí a gente pode ver que a satisfação, ela ainda leva um tempinho a mais para estabilizar. Né? E outra coisa que eu gosto muito desse gráfico, olha o estresse aqui, ó. As pessoas dizem assim, não, mas é porque eu não quero ganhar dinheiro porque vai ser mais estressante. O estresse a partir dos 70 ali já... Qual o primeiro risco é mais ou menos em quanto? 75 o primeiro mesmo? Acho que é um pouquinho mais pra lá. Um pouquinho mais pra lá, os 75. Porque a escala 70 ficou e pouco. ruim, né? Mas a partir dali, na verdade até um pouco antes, em 40 mil dólares anual, o estresse já começa a atenuar. E diminuir, né, consideravelmente. Assim, depois começa a atenuar e uma quedinha, assim. Se a gente fosse pegar a linha ela diminuiria um pouquinho. E aí, isso foi o primeiro estudo. Ele foi publicado na PNAS em 2010. Essa revista. E virou famoso, né? Então, significa que mais dinheiro do que no Brasil, a gente trazendo do que 30 mil reais, não vai te tornar mais feliz. Em resumo da ópera, era isso. E isso foi divulgado e trabalhado diante de muitos e muitos anos. Então, levou-se como uma regra que há um limite para a felicidade, que mais dinheiro não vai te trazer mais felicidade. Aí, pode colocar a próxima imagem. O Matteo, que é um pesquisador super jovem dos Estados Unidos também, ele foi lá, publicou na PNAS e disse assim, o Kahneman estava errado. Aquele outro estudo era do Kahneman. Aquele era do Kahneman. Ele está errado, e aí, só que ele foi muito mais robusto do ponto de vista de metodologia. Aquele estudo, ele avaliou 1.000 e poucas pessoas. Esse estudo aqui avaliou 30 mil pessoas. E ele fez a amostragem de experiência. O que é a amostragem de experiência?
Ele acompanhou 6 meses as pessoas, colocou um aplicativo no celular, e aí o aplicativo bipava 3 vezes por dia. Eslin, como tu tá se sentindo agora? Eslin, eu fiz isso na minha tese. Não foi autorrelato, então? Não foi. Não é quantas vezes você sorriu. É um autorrelato. É um autorrelato momentâneo. A gente chama isso, pelo menos na psicologia, acho que em todas as áreas, da epidemiologia em geral, de avaliação ecológica. Isso. Né? A pessoa, ela tá realmente na vida dela e bipa ali, não é no laboratório e tal. Isso. Mas 6 meses, imagina. É, bastante tempo. O cara foi rígido na metodologia. Bastante tempo. E aí ele conseguiu comprovar coisas interessantes nessa avaliação longitudinal, 6 meses, 3 vezes por dia a pessoa recebia o bip no telefone, e aí ela tinha que responder essas questões de satisfação, de bem-estar, afeto positivo e afeto negativo, e algumas outras variáveis que ele computou ali. Olha que interessante, esse primeiro gráfico, ele mostra exatamente ali o 75. E aí, o vermelhinho ali é o bem-estar, e o azulzinho é a satisfação. Satisfação com a vida. Ele mostra assim, não existe um platô. Não termina. Tu vai ganhar mais e tu vai ficar se sentindo melhor e com uma satisfação maior. Quanto mais dinheiro tu tiver. E aí ele pegou aquele outro gráfico ali para mostrar. Ele sintetizou o bem-estar, que é aquela questão do afeto positivo e afeto negativo, e mostrou o que acontece com o afeto positivo quando mais dinheiro. Então é o escurinho, né? Mais o preto escuro. Digamos que o preto escuro tu sorri mais e tal, tá mais feliz ali. Isso. Então tu vai cada vez mais. Quanto mais tu ganhar, mais tu vai sorrir, mais tu vai estar leve, mais tu vai estar faceiro. E quanto menos dinheiro tu tiver, quanto mais dinheiro tu tiver, menor vai ser a tua raiva, a tua tristeza, a tua ansiedade, né? Então ele conseguiu mostrar isso de uma forma bem robusta, assim. Só que não para por aí. Deixa eu só fazer um comentário. Primeiro, assim, pessoal, que muitas vezes a galera que não é da academia fala, mas eu analisar gráfico é difícil, talvez não. Não é nem para analisar o gráfico. A galera, às vezes, não é da academia, eles não entendem que isso daí é um resultado de uma média de 30 mil pessoas. Porque aí, às vezes, alguém vai perguntar assim, pô, mas eu tenho meu tio que é rico, é estressado e tal, é infeliz e tal. A gente não tá falando que isso é uma média de 30 mil pessoas nos Estados Unidos. Em média, dessas 30 mil pessoas, quanto maior era a grana, melhor era o bem-estar dessas pessoas e menor eram os afetos negativos. Em média, tá, pessoal? Não significa que no meio desse bolo, desses 30 mil, não tenha 1.000 pessoas que puxariam esse gráfico para baixo, tá bom? Em média, pelo amor de Deus. E uma coisa que eu gostaria de apenas ressaltar, no Satisfação com a Vida, no primeiro gráfico, o azulzinho, é interessante que no início ali em 15 mil dólares, começa em 15 mil, né? Em 15 mil dólares, se a pessoa ganha 30 mil por ano, sobe um pouquinho, né? Mas dos 30 mil já para uns 40 mil, dá um pulão, né? Dá um pulo bem grande. Então veja que realmente no início ali ganhar uma grana já melhora bastante a qualidade de vida. Provavelmente foi mais ou menos isso que aquele outro artigo traqueou, mas por não ser tão sensível e às vezes não acompanhar por muito tempo, a pessoa não conseguiu identificar isso de uma forma mais robusta. Legal. E se a gente trouxer pra vida cotidiana, faz sentido, né? Porque é só pensar uma pessoa que não tem dinheiro e como que ela tá vivendo. Aquilo realmente fisga a atenção dela e ela fica preocupada. Isso, exatamente. Né? Se estressa, o filho tá doente, exato. O negócio. Aí as pessoas dizem, mas dinheiro não compra felicidade. Mas tenta viver sem ele. Né? Acho que ele é uma puta de uma ferramenta se você souber utilizar por gerar previsibilidade. Exato. Gera estabilidade emocional. Isso, exato. Né? Mas aí não parou por aí, porque o Matteo foi muito inteligente, assim. Ele fez, da mesma forma que o Kahneman, quando publicou a teoria da perspectiva, publicou dizendo assim, olha só, a teoria da perspectiva tá errada. E ele publicou na mesma revista. O mundo dá voltas, né? Aí o Matteo veio e fez isso na mesma revista e o título do artigo é já fazendo essa relação com o artigo. Só que eles são... É muito legal isso na academia, né? Não é assim, tipo, então, Wesley, eu tô braba contigo a partir de agora, tu criticou o que eu fiz e tchau pra ti, tu não presta mais pra mim. Na academia é muito legal que tem muitos pesquisadores renomados
que eles olham para isso como uma oportunidade de avançar a ciência. Isso. E aí eles publicaram um novo artigo em 2023 juntos. Olha só. Os dois. Pode passar que daí vai ter o próximo gráfico. Corrigindo. No final das contas, eles disseram, ok, nós dois estamos errados. Olha. E a pesquisa de 2010 está errada, porque daqui a pouco existe um platô. E a pesquisa de 2021 também está errada, porque daqui a pouco não é assim tão geral para qualquer pessoa. E aí eles juntaram as amostras, fizeram toda uma avaliação para tentar tornar homogêneo aqueles estudos e chegaram a essa conclusão. Sério, eu acho incrível esse estudo, assim. Qual é a conclusão deles? Eles subdividiram as pessoas em níveis de felicidade. Então, eu brinco que é a pessoa chata, velha e ranzinza. Sabe aquelas pessoas chata, velha e ranzinza? É a parte de baixo. Tá. É aquela pessoa que reclama de tudo, é aquela pessoa que nada tá bom, é aquela pessoa que tu quer água com gás. Ai, tá ruim essa água. Não sei o quê. Sabe? Tipo, saquei. Nunca nada tá bom e tal. Nunca tava... Lá em cima, aquela pessoa que tu vai assim... Otimista. A vida tá maravilhosa. Ela tá lá no meio do nada e a vida tá maravilhosa. E aí, olha que legal que eles mostraram. Essa pessoa aqui, que é a velha chata e ranzinza, eu brinco assim porque eu acho que fica didático de explicar. Essa pessoa, até ali o 100, aí eles fizeram um corte de 0 a 100 de renda e de 100 até 400, né? 480, se não me engano. 480. E aí eles mostraram que de 0 a 100, essa pessoa que ela é chata e ranzinza, mais dinheiro até o 100 vai fazer ela muito mais feliz. Tá. Agora, depois do 100, percebe que a linha azul tá quase reta? Então, não muda muito. Não muda mais. Ah, isso foi bem legal que eles fizeram. Muito legal. Porque aí eles estratificaram, né? Exato. E aí eles conseguiram provar que a pessoa que ela já é naturalmente mais reclamona, que ela tem um olhar negativo para a vida, ela vai ganhar mais e ela vai ficar mais feliz até um certo ponto. Depois desse ponto, que eles mostraram 100 mil, mais dinheiro não vai fazer ela mais feliz. Digamos que a personalidade dela vence o fator dinheiro, depois de um certo ponto. Exato. Só que é diferente aquela pessoa que já é naturalmente mais feliz. Até inclina mais a curva, né? Inclina que legal. Bem e o mais mais legal é que esse dado ele parece realmente ser bastante robusto por conta do degradê, né? A reta, conforme vai subindo os porcentil, ela vai fazendo assim, ó. Isso indica uma causalidade forte, provavelmente, né? E aí a conclusão final do artigo é essa, que os dois estavam errados, que na verdade, dependendo da pessoa, existe um platô, só que para outros não. E aí eles estratificaram assim, dessa forma, e conseguiram provar que a pessoa que é mais feliz, mais otimista com a vida, que tá sempre pensando naquela coisa de qual é a solução? Ah, tem um problema, tá? Qual é a solução? Ficar remoendo o problema não vai te tirar do lugar que tu está. Essa pessoa, mais dinheiro vai trazer mais felicidade. E aí tem uma outra coisa que eles colocam no artigo que é bem interessante. Eles dizem, ok, temos essa descoberta, dinheiro, sim, vai trazer para um certo nível de pessoas mais felicidade, para outros nem tanto. Só que isso na escala vai mudar mais ou menos 5 pontos percentuais. Então, o dinheiro tem efeito, mas não tanto. O que isso quer dizer? Que felicidade é um aspecto multifatorial. Que a gente não pode dizer assim, então tá, agora eu tenho dinheiro, minha vida tá resolvida e eu vou ser só feliz. Porque daí as pessoas vão dizer assim, mas e aquelas pessoas que têm dinheiro e são infelizes? Então, eles trazem essa discussão à tona de que dinheiro, sim, vai trazer mais felicidade, principalmente para aqueles que são mais felizes. Só que a variação vai ser, por exemplo, uma pessoa eu tenho 80 de felicidade. Tu tem um valor de renda muito maior. A tua felicidade vai ser 85. Entendi. Entendeu? Vai variar 5 pontos percentuais. Entendi. Isso não é tanto. Então, tem outros 95 que são explicados por outros aspectos. Entendi. Aí a gente vai entrar no entendimento de que a felicidade é multifatorial. Eu não posso dizer, então, que a pessoa só vai ganhar dinheiro e vai ser feliz. Eu tenho que analisar a vida inteira daquela pessoa, no sentido do contexto que ela vive, tudo isso. E aí, sim, a gente vai conseguir ter uma avaliação dessas questões de forma mais robusta. Estou dizendo que dinheiro não importa? Importa. Mas ele não é
determinante exclusivo. Né? É multifatorial. Então... Pô, e legal que eles se uniram, né, para fazer toda essa análise de dados. Isso que é o legal na ciência, porque é uma construção de conhecimento que, assim, eles não ficam bravos uns com os outros, né? Não, e eles conseguem ir fazendo com que a gente avance, né? Exato. Porque... A compreensão e tal, né? Porque senão fica aquela coisa, tô braba porque o outro me... Não, peraí, vamos nos juntar e ver o que a gente consegue tirar disso, né? E isso é muito importante. Mas isso nos mostra também que a gente não pode negligenciar o fator dinheiro, né? Perfeito. E deixa eu perguntar, depois do surgimento... Ô, Gabi, bota o ar um pra cima aí, também frio. Depois do advento da internet, das redes sociais e tal, existe algum dado mostrando prejuízo na parte financeira das pessoas, alguma coisa assim? Você sabe se tem? Tem. Rede social, por exemplo, incentiva consumo. Tem vários estudos que mostram que o simples fato de quem fica mais tempo na internet... Compra mais. Aí eles ficam acompanhando as pessoas, né? E vendo assim, quanto tempo tu fica na internet? Quanto tempo esse outro grupo fica na internet? Quanto mais tempo eu fico na internet, maior o meu nível de consumo, maior minha tendência de compra compulsiva. Aí eles fazem estudos, inclusive, com aspectos assim de, por exemplo, para mulheres, procedimentos estéticos. A mulher que fica muito tempo na internet faz muito mais procedimento estético do que quem não fica. Provavelmente por ser bombardeado com marketing, né? E aí a gente entra num outro aspecto, né? Tem aquela coisa de pertencimento. Para eu me sentir pertencente a esse grupo de pessoas ao qual eu quero fazer parte da tribo, eu quero consumir o que eles consomem. Então, se eu vivo muito aquele mundo da rede social, eu vou querer consumir a mesma coisa que aquelas pessoas consomem. Perfeito. Tem também dados mostrando isso. Porque eu pergunto isso até porque, assim, por exemplo, recentemente eu vi um vídeo no canal do Lincoln, nutricionista, que ele fez um vídeo sobre o iFood. E, assim, são informações que tem no site do iFood, tá, pessoal? Ele explicou lá que um dos maiores investimentos do iFood atualmente é em inteligência artificial. E a base de dados do iFood é gigantesca. E que, se eu não me engano, o iFood tem hoje 12 milhões de pedidos por dia. Não lembro exatamente, são milhões. E que ele gera em cima desses pedidos não sei quantos milhões, dezenas, centenas de milhões de sugestões e tal pra pessoa comprar. E sabe quando pinta ali, tipo... E essa sugestão que eles dão não é uma sugestão aleatória. Eles mandam num período muito propício para você consumir, porque eles sabem que você tende a consumir naquele horário. E quando a gente fala de internet, de mídia, tem o tráfego pago, e são coisas que o tráfego pago sabe que tu é um público que tende a consumir aquele produto e tal. E aí é por isso que eu tenho essa curiosidade de entender o quanto que o surgimento dessas tecnologias, por um lado, não auxiliam o desenvolvimento do mercado e tudo mais, mas por outro lado também não expõe o potencial cliente a comprar uma coisa de forma impulsiva e de forma não programada. É um debate que até vai meio para ética, eu acho, né? Um negócio já mais complicado de fazer. Mas, assim, existe dentro da parte de finanças comportamentais algum tipo de discussão sobre isso? Existe. O pessoal debate? Isso eles chamam de prime, né? Que é essa coisa de tu gerando iscas e aí tu vai gerando isca para a pessoa comprar. Então, esses que dá as notificações e os pop-up, né? Os pop-ups, e aquelas notificações, elas são muito coerentes com o teu interesse de compra. Exato. Isso gera um prime, que é um desejo, um craving, né? Aquela fissura. Essa é uma tradução melhor. E essa fissura faz com que tu compre mais, porque tu tem aquele estímulo. Porque, pensa só, uma pessoa que não tem compra compulsiva, que não tem o transtorno de compra compulsiva, porque existe o transtorno de compra compulsiva. Essa pessoa que tem o transtorno, ela pensa o dia inteiro em compra. Ela acorda e pensa... eu deixei meu telefone aberto. Sabe, toque? Transtorno obsessivo-compulsivo, que tu fica bitolado pensando, será que eu fechei a porta? Será que não sei o que? Compra compulsiva acontece a mesma coisa. Teu foco atencional fica direcionado para aquilo.
E aí, obviamente, essas coisas na internet vão potencializar ainda mais esse tipo de padrão. Mas vamos pegar uma pessoa normal, tá? Uma pessoa que não tem transtorno efetivamente. Mesmo essa pessoa que não tem esse transtorno, ela vai ser suscetível a esse tipo de estímulo. Por isso que dentro do autocontrole, que tem inúmeros estudos sobre autocontrole, o que eu preciso fazer para então melhorar minha tomada de decisão, já que eu sou suscetível a isso. E dentro do autocontrole, tem estudos gigantescos do próprio Richard Thaler sobre nudge, que é a arquitetura de escolha. Eu tenho que montar um ambiente que não é que eu vou resistir à tentação, eu não posso me expor à tentação. Perfeito. Então, se eu já sei que isso vai me gerar uma suscetibilidade maior ao consumo e eu não tenho condições, então o que eu vou fazer? Eu vou evitar tá dentro disso. Porque isso vai realmente... Eu não tenho dados assim que eu lembre de estudo específico dizendo quanto que aumentaria o uso, sabe? Mas tem pesquisas provando que aumenta. Eu não sei o dado exato do número. É que a galera confunde autocontrole, tipo assim, eu botei o negócio no carrinho, eu fico olhando para aquele negócio no carrinho e eu não vou comprar, eu tenho autocontrole. Autocontrole também é você não se expor a olhar o negócio no carrinho, né? Você se organizar para não ter isso no carrinho. Isso também é autocontrole. E ele é muito mais efetivo, porque os estudos, inclusive de finanças, tem um estudo que eles colocaram um chip para dizer onde que a pessoa estava caminhando. Então, eles pegaram uma cidade que tinha um lugar lá de compras, tipo, pega São Paulo, uma rua de compras, sei lá, José Paulino, que é uma rua de compras. E eles botavam um chip nas pessoas para identificar onde que elas estavam indo e quanto que elas estavam consumindo. Aquelas pessoas que passaram por aquela rua, obviamente, compraram muito mais do que as pessoas que não passaram por aquela entendi. rua. É exatamente isso mesmo. Por quê? Porque a pessoa não se expôs àquilo. Então, essa exposição ativa faz com que a gente reduza a capacidade de autocontrole. Porque autocontrole se esgota. Exatamente. E assim, é exatamente isso. Aconteceu algum problema, algum dia, já era a tua capacidade. Não, até cansaço, né? Teve um estudo que eles pararam na frente de uma loja grande, dessas de móveis e coisas assim. E aí as pessoas que ficavam 2 horas, eles entrevistavam. Tipo, tu ficou 2 horas dentro da loja, tu sai, e os pesquisadores perguntavam, qual a probabilidade de nós planejarmos onde tu vai gastar o teu dinheiro na semana que vem? Só olha isso que planejar dinheiro na semana que vem. Não quero planejar meu dinheiro na semana que vem. Porque ela já passou 2 horas dentro da loja tendo que se segurar. Eu não posso comprar isso. Mas tá tão lindo, eu queria tanto comprar. Aí ela sai e ela tá esgotada. A capacidade de autocontrole dela tá esgotada. Como ela não tá esgotada, se qualquer outra tentação que surgir na frente dela, pegou o telefone, a capacidade dela resistir a essa nova tentação depois desse esgotamento é menor. E aí ela tem que se proteger para não se expor, no final das contas, né? Isso são estratégias que ele mostram, que é estratégias situacionais e estratégias intrapsíquicas. As estratégias situacionais é tu mudar teu ambiente e as estratégias intrapsíquicas é tu tentar fazer um trabalho de entendimento. Por exemplo, aquele que a gente falou antes, né? De mudança do foco atencional. Então, isso ajuda muito a não cair. Provavelmente é a melhor combinação, né? Tentar fazer as duas coisas. Não se expor e quando se expor ter ferramentas. Exato. Que é o que uma terapia tenta ensinar. Perfeito. Por isso que a terapia por isso que a terapia cognitivo-comportamental ensina aspectos cognitivos e comportamentais. E tem alguma coisa relacionada a atacar esse problema por vias educacionais na infância ou isso é uma coisa que politicamente não é discutida? Já tem alguma ideia? Tem. Eu não vejo essas discussões assim de, por exemplo, ter uma matéria de finanças na escola. Eu sei que nos Estados Unidos a galera tem finanças, como é que é o nome? De casa, como é que chama? Finanças domésticas, finanças pessoais. Assim. A galera tem às vezes lá nos Estados Unidos. Tá funcionando o áudio aí? Tava um pouco baixo o teu. Eu acho que dá um... E aí, deu? Às vezes é esse cabo aqui que tá uma porcaria. Bota aí pra comprar outro cabo aí, Gabi. Às vezes eles têm essas, em algumas escolas lá, essas finanças domésticas e tal. Tem alguma discussão aqui no Brasil para colocar isso? Tem. A nova matriz curricular, a BNCC, a nova tem. Inclusive, na UFSC aqui, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, as professoras ali, eu fiz o meu doutorado ali também, me dou muito bem com o pessoal, elas têm um programa de treinamento de formação para professores, para que eles consigam ministrar esse tipo de conhecimento, porque entrou na base nacional curricular. Tá, mas o que adianta?
se a pessoa que está ali dando aula também não teve educação financeira. Mas daí como é que vai ser? Pega um professor de português e vai ensinar ou é uma pessoa específica? Não, eles... Por matemática, mais esses professores, sabe? Por exemplo... Claro. As viagens minhas. Mas assim, a minha pergunta era, vão reutilizar alguém que já está lá, não vão colocar ninguém... É como se tu tivesse uma matriz curricular e tu adicionasse um conteúdo dentro da matriz curricular. Não vai ser uma disciplina nova? Não. Tá dentro da matriz curricular de matemática, por exemplo. O problema é que os alunos não gostam de matemática. Exato. Tinha que ser uma disciplina nova, porque eles já vão falar, puta, tem que estudar isso aqui. Sabe o que e dependendo do jeito que tu der essa coisa, vai ser um porre. Dependendo do jeito. Ontem eu coloquei isso nos meus stories até. Olha só. Pensa na aula de matemática, o professor ensinando juros compostos. E ele chegando na turma e dizendo assim, olha, pessoal, vocês têm que se preocupar com juros compostos, porque se tu pegar uma dívida, essa dívida vai incorrer juro composto. Ou seja, tu vai pegar 300, por exemplo, um financiamento de casa. Tu vai pegar 300 mil e tu vai pagar 700. Isso é juro composto. Qual o efeito que isso tem? Nenhum, os moleques não estão nem aí. Agora pega dentro de casa, pai e mãe sentado na mesa, e aí eles estão ali calculando e dizendo assim, olha só, eu calculei aqui e parece que a gente vai pagar muito juros se a gente não amortizar essas parcelas. Ou seja, se eu não ir diminuindo o saldo devedor. Né? Então vamos chamar toda a família, vamos colocar na mesa e vamos dizer assim, olha, daqui para frente a gente vai dar uma segurada, porque se nós conseguirmos quitar isso antes, a gente paga menos juros e a gente consegue ter uma segurança financeira melhor e a gente tem uma qualidade de vida melhor, então vamos todos nesse mesmo objetivo caminhar junto. Qual que tem mais impacto? Sabe? Então o problema é isso, dentro da escola não tem identificação, dependendo da forma que for feito. Tanto é que eles fazem estudos testando curso de educação financeira e socialização familiar, que é exatamente esse mundo, assim, tu viver aquele mundo e tu conseguir dentro de casa. Por isso que eu digo assim, é tão importante pais falarem sobre dinheiro com seus filhos, sabe? Tipo, ter uma coisa aberta ali. Porque se não tiver... Inclusive, eles mostram que essas crianças têm maior propensão a usar cartão de crédito, a se endividar e ter comportamento disfuncional com o dinheiro. Agora, se a família se reúne para fazer isso, o impacto é muito maior do que um curso. Então tu está dizendo que ter o curso nas escolas não é válido. Claro que é válido. Todas as ações são válidas. Existe no Brasil uma força bem grande em relação a tentar disseminar a educação financeira. Tem um grupo dentro do Ministério da Educação trabalhando fortemente para isso. Só que fica muito mais nessa parte do conhecimento. Entendi. E aí atitude e comportamento, não, entendeu? Então, assim, tecnicamente eles sabem que existe o conceito de alfabetização, mas eu não consigo ter uma ação, uma política pública que realmente vá bater nesses 3 pilares. Eu vou bater no comportamento, no conhecimento. Vou te ensinar o que é juros, vou te ensinar o que é um investimento, vou te ensinar que é importante poupar. Mas dificilmente eu vou conseguir mudar a tua crença. Dificilmente eu vou conseguir dizer assim, olha, é importante tu cuidar do teu dinheiro para que tu tenha qualidade de vida. Tem um gráfico... agora eu vou mostrar só, mas... Tem. Tem um gráfico que mostra... Que é muito interessante isso. Qual que é o nome? Não. É um gráfico que tem 2 bolinhas, assim, uma azul e uma amarela. E aí diz um número 2 e um número 5. É importante, eu acho que é bem relevante mostrar esse gráfico. O Guilherme já sabe todos os gráficos. Se tem alguém que já sabe mais do que muita gente de finanças comportamentais. Esse gráfico é muito interessante. Por quê? Porque no colégio eles vão conseguir ensinar a parte técnica, mas eles não conseguem mudar a crença. E aí eles vão dizer assim pra ti, olha só, tu não pode gastar mais do que tu ganha. Aí a criança vai olhar e dizer assim, como não? Eu quero ir ali no barzinho do colégio e eu quero comer o melhor lanche. Eu quero ter o melhor boné para os meus amigos verem que eu tenho o melhor boné. Eu quero ter a melhor roupa, né? Não adianta. Aí olha o que esse gráfico mostra, né? Que é muito impactante se a família estiver junto. Aqui tá bem-estar, que a gente já comentou o que é, então acho que agora as pessoas já conseguem entender, que é todo esse combo de felicidade, de afeto positivo e afeto negativo. Embaixo, na linha horizontal, eu tenho renda. E nas que estão, assim,
lateralizadas, como é que a gente pode dizer? Estão diagonal? Nas que estão em diagonal, eu tenho aspirações. Aspirações. Então, por exemplo, aspirações no nível 1. Eu tô satisfeita com... Lá no colégio, vamos dar o exemplo do colégio. Tô satisfeita com a roupa que eu visto, tô satisfeita com... Tá tudo certo. Aí agora vamos dizer que um outro amiguinho lá, o pai aumentou a mesada dele. Então ele saiu do IM ali pro 2, tá? Do ponto 2 pro ponto 5, que tá desenhado ali. Então ele ganhou mais mesada. Só que se eu ganhei mais mesada, agora eu não quero mais o mesmo boneco que eu tava usando, eu não quero mais a mesma roupa que eu tô usando, eu não quero mais... E aí ele amplia o nível de consumo dele. Mas o bem-estar segue igual. Né? Esse é o ponto. O bem-estar segue igual. Esse é o ponto, entendeu? Então, assim, essas crianças que elas vão aprender só o conceito técnico, ela não vai se dar conta de que... Ela não vai conseguir sentir que se ela ganhar mais, ela realmente precisa guardar e construir E qual que seria a alternativa pra eu ir pro ponto 3 lá em cima em vez do 5? Ganhar mais e não mudar tanto o padrão de vida. Entendi. Porque aí a sensação de você ter o dinheiro e a segurança que ter aquele dinheiro investido, guardado, te traz, faz com que você mantenha o seu padrão de vida, mas que você aumente o seu bem-estar subjetivo. Ou a sua felicidade, né? Que é a tradução. Exatamente. E isso é muito difícil tu conseguir ensinar numa classe, né? Porque a pessoa, se a pessoa viveu isso, tipo, ganhei mais. Vamos voltar nossas bolsas, que vivemos esse mundo, né? Ganhava lá 2.200. Nós mesmos, o mesmo custo de vida que a gente tinha quando veio para Florianópolis, a gente mudou hoje, assim. Hoje eu tenho um personal na academia, eu tenho uma pessoa que vai fazer minhas marmitas, mas o grosso é o mesmo custo de vida que eu tinha há 7 anos atrás. Só que a minha percepção de bem-estar hoje está infinitamente maior. Sim. Por quê? Porque hoje eu tenho segurança, hoje eu tenho essa estrutura. E isso realmente para mim é muito valioso. Ou seja, eu consegui sair do ponto 2, ao invés de ir pro 5, eu fui pro 3. Perfeito. É isso aí. Eu também concordo totalmente. Foi o que aconteceu comigo. Eu lembro que eu já tava ganhando bem e eu continuei morando no mesmo apartamento, 2.000 aluguel, fiquei comendo basicamente a mesma coisa, peguei um personal pra academia e nada muito diferente do que eu sempre fiz, assim, sabe? Nada muito diferente do que eu sempre fiz. E aí fui guardando dinheiro, fui investindo em dinheiro. E de fato, eu fiquei no número 2, eu fui do número 2 pro 5. Eu fui do número 2 pro 3. Não, deixa eu... exatamente isso. Aumentou minha renda e aumentou o meu bem-estar. Exatamente isso. E isso é um tipo de coisa difícil de estudar, de tu ensinar em escola se a família não tem esse padrão. É legal porque se você não vai digamos assim, o aumento de renda, se ele vem acompanhado ao aumento de gasto, segundo esse estudo, ele impede o aumento do bem-estar que deveria ser gerado pela renda. Isso. Ou seja, equalizar o seu gasto pela sua renda tende a inibir o seu bem-estar. Então, a próxima vez que a galera aí receber um aumento ou alguma coisa, não saia gastando. Seria interessante tentar manter o padrão de vida. Claro, se você ganhar 2.500 e começou a ganhar 5, e o seu padrão de vida hoje é 2.500, talvez seja interessante você manter o seu padrão de vida em 3.000, 3.500. Mas não precisa subir para 5. Porque esses 1.500 que vão todos os meses sobrar, eles serão investidos, você vai montar uma boa reserva e essa boa reserva vai gerar segurança para você, previsibilidade para que o seu bem-estar aumente e você vá lá pro número 3. Que legal, cara. Muito legal isso daí, muito legal mesmo. Como diria o Sérgio Sacani, legal pra caramba. Muito legal mesmo, sério mesmo, muito maneiro. Porque é graficamente demonstrado o que a gente vê, né? O que acontece. E me diz uma coisa, e pra baixo? Como é que funciona pra baixo? Tipo, o número 2 se tornou 4. Qual que seria, na realidade, isso? Um exemplo que a gente pode citar é que ali não mudou renda, né? Mas digamos Mas por que caiu? Porque é só
para mostrar as linhazinhas do gráfico, entendi. Né? Perfeito. Mas uma coisa que pode acontecer é, por exemplo, ele aumentar a renda e diminuir bem-estar se ele começar a entrar naquele ciclo que a gente falou lá no início, né? Ganhou mais, começou a atribuir muito valor a coisas que na realidade não geram, comprar coisas, por exemplo, comecei a gastar com coisas, entrei naquele ciclo de tô me sentindo mal, compro, se eu me sentir bem com a compra, eu vou querer repetir aquela compra, e aí isso pode fazer com que eu aumente a renda, mas diminui o bem-estar. É que a parada, quando a gente fala isso, já até falei com o Rafa quando ele veio aqui, a galera associa isso com uma sugestão de que a pessoa deve se manter privada das coisas. Mas assim, em determinados pontos da vida, se a gente quiser, né, construir uma reserva ou alguma coisa assim para fazer um determinado investimento ou sei lá, qualquer coisa nesse sentido, tem que abrir mão de algumas coisas, né? Talvez não vá comer sushi toda semana, talvez vai ter que parar de pedir iFood um pouco, talvez vai ter que treinar numa academia pior, talvez não vá poder tomar o melhor suplemento, mas meio que isso faz parte. Protetivo. Exatamente, vai te proteger provavelmente a longo prazo. Só que aí que tá, muitas pessoas não acham isso injustiça com elas mesmas. E aí vê na internet a pessoa dizendo assim, tu está sendo escassa. Isso, exatamente. E aí a pessoa fica incapaz de avaliar o futuro de uma maneira clara. E aí cai nisso. E aí no pior cenário ela acaba perdendo meio que o sentido, né? Assim, ela fica naquela coisa, mas eu mereço, porque eu ganho mais, eu mereço. Não, e merece mesmo. Sim. Merece mesmo. Só que muitas vezes é mais inteligente, principalmente agora à luz desses dados, é mais inteligente que você, para, digamos assim, alimentar o seu merecimento, é mais interessante que você invista aquele dinheiro justamente porque você merece bem-estar. Exatamente. Do que você compra uma bolsa mais cara, ou um tênis que não precisa, ou troque de carro que não precisa, o teu carro tá ótimo. Saca? Sim. Essa é a lógica que a galera tem que falar. Eu mereço paz, eu mereço tranquilidade. Eu tô trabalhando para um burro aqui, eu mereço paz e tranquilidade. A paz e tranquilidade, segundo os estudos, não vão vir necessariamente de uma coisa. Mas vão vir na segurança que ter um dinheiro investido vai te trazer. Eu brinco que reserva de emergência é sanidade mental. Exatamente. E as pessoas não vinculam isso à segurança, porque acham que o que vai trazer a felicidade é o consumo. Quando, na verdade, daqui a pouco tu virou escravo do teu próximo salário. E aí não existe bem-estar. Não tem como existir bem-estar se tu tem a dependência do próximo salário. Tu fica preso, né? Então, eu lembrei desse gráfico porque exatamente, assim, nas escolas existe já essa discussão, mas acaba que na pele o estudante de 10 anos não vai sentir isso, sabe? Então, o que é mais efetivo? A pessoa, quem puder, né, que tiver filhos, por exemplo, trazer esse assunto para a mesa. Quem estiver aqui nos escutando, se apropriar desse tipo de conhecimento, se reforçar, porque não adianta só, eu olhei uma coisa e pronto, né? Mas eu tenho que ter uma exposição sempre aumentada daquilo, não pode ser uma exposição, eu olhei hoje... Pontual, né? Pontual, né? Exato. Então, acho que isso é muito importante, assim, que as pessoas olhem para isso e percebam que qualidade de vida não está nessas coisas, mas que elas podem construir uma vida muito melhor se elas cuidarem do dinheiro dessa forma e tiverem uma segurança financeira mesmo. E que essa segurança financeira vai melhorar ainda mais o bem-estar delas. Legal. Muito legal esse gráfico aí. Muito maneiro mesmo. Eu gosto bastante dele também. Jé, como é que o pessoal te acha na internet aí, se eles eventualmente quiserem entrar em contato ou alguma coisa assim? Onde você está? Meu Instagram é jessica.campara. Então lá todos os dias tem alguma coisa. E no YouTube eu tenho um podcast. Já está acho que já tem uns 62 episódios. E que toda semana, terça-feira, às 19 horas, tem um episódio novo falando sobre um tema específico. Então, um dia eu vou falar sobre compra compulsiva, outro dia eu vou falar sobre cartão de crédito, outro dia eu vou falar sobre autocontrole, dívidas. Já tem muito conteúdo lá. E o objetivo é realmente esse, assim. Quando eu comecei o podcast, que eu saí da vida acadêmica, eu digo que eu saí da sala de aula formal, mas a veia de professora nunca vai sair de mim, sabe? E eu amo estudar. É meio que fascinante para mim, assim. Eu não consigo
eu não estudei nada esse mês. Não existe isso, sabe? Eu preciso estar nessa dinâmica. Então, o podcast entrou muito na minha vida como uma forma de eu estar sempre estudando. E aí, eu sempre tenho 3 pilares. Eu tenho que estudar, eu tenho que compartilhar conhecimento e eu tenho que fazer com que esse conhecimento tenha impacto na vida das pessoas. E o podcast foi a melhor forma que eu encontrei de fazer isso. Porque toda semana eu vou discutir algum artigo ali dentro. Eu fiz o soma até no último ano, de quanto eu li 417 artigos. Legal. Deu mais ou menos uma média de 6, 7 artigos por semana para o meu estudo, mas também para o podcast. Então eu tenho esse pilar de estudar sempre, compartilhar conhecimento de valor e de uma forma simples e aplicável na vida das pessoas e fazer com que isso gere impacto. É isso que eu tenho como objetivo com o podcast, por isso que eu cada vez mais estou ali sempre trazendo conteúdos novos. E é Jéssica Câmpara no YouTube, o nome do podcast é Mais Que Finanças. Legal. Aí, colocando lá, eu acho que já E você tem empresa também, não sei se você atende, vocês atendem pessoas do Brasil ou só daqui, se quiser divulgar aí, pode divulgar também. A gente tem um escritório de contabilidade, que ele é a Plano A Contabilidade, ele é um escritório de contabilidade só para infoprodutores, então nosso foco é realmente atender aquelas pessoas que vendem no digital, cursos, mentorias, enfim, pessoas que vendem para o digital, a gente se especializou nisso. A gente começou com essa especialização em 2020, no início da pandemia, enfim, realmente a gente conseguiu se destacar nesse mercado porque nós somos efetivamente especialistas. Hoje a gente atende players grandes do mercado e... Inclusive eu. Inclusive o Wesley, a Malu Perini, o Sérgio Sacani, nosso cliente também, né? A gente tem a maior honra, assim, de ter vocês como clientes, porque uma coisa que a gente prega muito é valores, sabe? Quando a gente construiu o escritório, a gente construiu com isso. Eu quero construir um negócio de verdade. Um negócio que não é só um negócio pelo negócio, sabe? Mas é que a gente consiga realmente contribuir na vida das pessoas. E a gente fica muito feliz tendo clientes que ornam com os nossos valores e que tem essa preocupação com a entrega, com a qualidade do conteúdo, com o embasamento do que está sendo dado, sabe? Então, a Plano A Contabilidade tem esse objetivo, assim, atender infoprodutores. E muito feliz de poder atender pessoas como você e tantos outros clientes que nós temos lá dentro. Então, quem quiser também, a gente depois pode colocar, mas é Plano A Contabilidade. Acha lá no teu Instagram também, né? Acha. Jé, obrigado pelo aceite do convite aí, por vir aqui compartilhar tanta informação com a gente. Imagina, um prazer enorme. Caramba, legal mesmo. Pessoal, se você estiver assistindo aí, por favor, deixa o like pro YouTube saber que esse podcast é importante e assim você reforça o meu comportamento de vir aqui gravar os episódios. Nos vemos no próximo episódio e até lá.